eu não uso Twitter. Gente, buenas, esse é o nosso último tema, né? Mas antes de entrar nele, eu queria fazer alguns comentários aqui. Deixa eu compartilhar minha tela rápido. Ah, não, deixa eu primeiro falar uma outra coisa com vocês antes, que é na aula passada a gente falou sobre o papel da ciência, né? O senso comum, complexidade, simplicidade, né? Ali uma tentativa de divulgação científica, né? De simplificação, né? O quê? Uma tentativa de simplificação de elementos, fenômenos complexos, né? Para tentar a gente explicar de maneira mais simples, que esse é um processo necessário, aí, que, senão a gente fica maluco, tentando analisar toda a complexidade das coisas ao mesmo tempo. Esse final de semana, consegui um tempinho, estava assistindo, cadê o nosso amigo Carl Sagan? Tá aí? Não chegou. Mas eu fui assistir a série Cosmos no YouTube. Eu fiquei procurando na Netflix, a do Neil deGrasse Tyson, mas não achei. Aí achei a versão antiga do Carl Sagan no YouTube. Não me lembro qual é o episódio, cara. É um sobre a origem. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome para falar para vocês. Sobre o Cosmos 10. Acho que é o episódio 10. O limiar da eternidade. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu já mando o link. Não sei se vocês sabem esses links. Ou depois eu também posso botar, né? Eternidade. Para. Eu achei incrível que na explicação do Carl Sagan ele está falando da quarta dimensão, está tentando explicar a quarta dimensão, né, que a gente consegue entender as três dimensões, mas é praticamente impossível da gente visualizar, né, explicar ou apontar para a quarta dimensão. E aí, para explicar isso, ele fala sobre uma realidade lá de duas dimensões. Ele bota uma folha de papel com os objetos cortados, assim, sem a altura, né? Então, tudo plano, só teria largura e comprimento. E aí, ele vai explicando e tal, o exemplo dele, e aí ele pega para mostrar como que seria um objeto de três dimensões representado numa folha de papel, em duas dimensões. Aí ele pega um cubo, né, transparente e reflete uma luz no cubo para que a sua sombra apareça na folha de papel. Aí fica aquele desenho, né, que é um quadradinho aqui, outro quadradinho um pouquinho mais para cá, com os tracinhos juntando, sabe? Com aquele desenho que a gente aprende a fazer para representar um cubo numa folha de papel. Né, ou, não sei se vocês tiveram aula de perspectiva no colégio, alguma coisa assim, que a gente aprende a fazer esses tracinhos. Né? Um quadradinho aqui, outro mais deslocado, e outras linhas ligando os vértices dos dois quadrados. E aí ele falou exatamente o que a gente conversou na aula passada, exatamente o que o Mohan disse, que ele fala assim, quando a gente pega para representar um elemento de três dimensões em duas dimensões, a gente tem que lembrar que a gente sempre perde algo, né, ao simplificar uma explicação que na prática é mais complexa. Então é basicamente isso, né? Tipo, um desenho, né? Mesmo que tenha a noção de perspectiva, né? Tenha toda a profundidade, pareça ter três dimensões no papel, ele não tem toda a complexidade de uma imagem real, né? Nas três dimensões a gente pode se mexer e ver diferente, né? Ver as coisas mudando de posição. Acho que isso tem até um pouco a ver com essas novas câmeras, né? Que dão essa ilusão de três dimensões, assim, quando tu muda a posição que tu olha. Então achei legal o Carl Sagan falando algo parecido com a gente, com o que a gente estava conversando na aula passada. Outra coisa que eu acho que eu me lembrei quando eu fui botar os links para vocês, depois da aula passada, foi aquele vídeo do Veritasium,
explicando, eu não sei se ele chega a citar, eu acho que sim, mas na verdade ele está explicando um livro. Deixa eu até compartilhar aqui minha tela com vocês. Vou mostrar para isso aqui, é o Carl Sagan. Esse livro aqui, ó, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia. Né? Onde é muito bom aquele vídeo, a explicação muito boa. Assim, eu gosto muito daquele canal lá do Veritácio. E recomendo vários vídeos lá, tem muita coisa. Por sinal, tem um que ele publicou, acho que é um dos últimos, falando sobre como a indústria do petróleo poluiu aqui o meio ambiente, coisa que a gente meio que ouviu, eu pelo menos meio que ouvi falar no colégio, mas depois não se falou mais tanto, que tem efeitos até hoje, milhões de pessoas morreram por causa da substância lá que se usava, e ele mostra o tempo que leva, né, para a gente admitir esses problemas e fazer mudanças, né, nas nossas lógicas produtivas. Tá? Recomendo também, acho que é o último vídeo desse canal, Veritácio. Mas nesse vídeo que eu botei lá para vocês, nos links lá da aula passada, esse cara do Veritácio, ele explica como que o nosso cérebro processa, né, algumas informações. Então ele começa com dois exemplos, lá ele pergunta para as pessoas na rua, assim, quanto tempo a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol, tá? Para as pessoas responder rapidinho. Assim. Várias pessoas respondem que é um dia ou 24 horas. E aí depois de parar para pensar um pouco, se dão conta que na verdade é um ano ou 365 dias, né? Mas que impulsivamente, né, ao pensar a Terra dar a volta no torno do Sol, uma volta, assim, a gente pensa em um dia. E outra pergunta era se a gente chegar numa loja, tiver dois produtos, que um custa como é que é? Um custa $1 a mais do que o outro e a soma dos dois é $1,10. Quanto custa cada um? Aí a gente diz que é 10 centavos ou $1 um e 10 centavos o outro. Só que aí eu não lembro qual é a pergunta lá. Quanto custa o mais barato? Ele diz que é 10 centavos, porque o outro que custa $1 a mais custaria, somando, né, daria 1,10, mas na verdade, se ele custasse $1 a mais, custaria 1,10 e a soma daria 1,20. Então, não sei se deu para entender. Quem não entendeu, vai lá ver o vídeo. E é isso, é uma cálculo matemático que qualquer pessoa, quando responde assim, se parar um pouquinho para pensar, né, consegue perceber que está errado. Né? Assim como o tempo que a Terra leva para dar a volta no Sol. E aí ele começa a explicar que o nosso cérebro tem duas partes, que é isso que o Kahneman explica no livro dele, né, que o nosso cérebro é feito de duas partes, um rápido e outro devagar, que tem uma parte que pensa realmente, que assimila novas informações, que constrói novos tipos de conhecimento, que analisa novas situações. Só que essa parte é inteligente, né, muito inteligente, ela que é capaz, né, de processar novas informações, mas ela é vagabunda, assim, preguiçosa pra caramba, essa parte do nosso cérebro. Então ela tenta ao máximo não ser utilizada, ela tenta ficar em repouso o tempo todo. Boa tarde, gente, quem tá chegando aí. Quem não botou o nome aí no chat, bota para contar, ou presente, qualquer coisa, para contar a presença, tá? E a outra parte do cérebro, ela só repete informações que a gente já processou algumas vezes, né, pela primeira parte do cérebro, aquela que é inteligente. Essa outra só cospe de volta informações já existentes, né? Só repete informações já existentes sem pensar. Né? Ela é rápida, mas ela é meio, não é burra, né? Mas é burra porque ela não analisa situações. Ela olha rapidamente uma situação e nosso cérebro tenta filtrar e diz, isso aqui eu já sei. E aí tenta responder com essa parte rápida do cérebro. Não me lembro como é o nome das partes agora. Tá? Mas a lógica é essa, que o nosso cérebro funciona como se fosse através de dois processadores, né, dois sistemas operacionais, né? Um lento, que consegue analisar bem as coisas, que analisa todo o contexto, faz todos os cálculos, processa novas informações, só que vagabundo, que tenta nunca ser utilizado e sempre tenta transferir a responsabilidade para o outro lado. E esse outro lado, que não é muito inteligente, mas que consegue dar respostas rápidas com base em conhecimentos anteriores. Eu acho muito bacana isso, que
eu acho que tem a ver um pouco também, eu estou falando disso, porque eu acho que tem a ver com o que a gente vai começar a falar um pouco hoje, né, sobre polarização e sobre essa lógica do estático e dinâmico, né, lembrando para vocês que eu já estou faz tempo deixando um tema de casa para vocês me dizerem, né, tentarem me explicar como que é a perfeição. Vamos ver se a gente fala sobre isso na aula de hoje. Como que vocês imaginam que seria uma coisa perfeita, o paraíso, né, o céu, sei lá, um lugar assim onde tudo é perfeito. Quem não pensou ainda vai pensando nisso. Mas eu acho que era essas duas. Não, uma terceira coisa também. Deixa eu compartilhar aqui meu slide de hoje. Isso aqui, minha esposa hoje, do nada, ela está fazendo um curso e me passou aqui uma parte, uma citação aqui de um texto que ela estava estudando nesse curso dela, sobre métodos de pesquisa quantitativos, né, na ciência política, políticas públicas e administração pública. Aplicação em R, né, aquele sistema de construção de gráficos, nem eu sei direito. O que dá para fazer com R? Eu sei que muita gente trabalha na linguagem, acho, né, de programação. Pelo menos o pessoal que eu conheço lá de ciência de dados usa para fazer gráficos, né, mais complexos do que um Excel. Mas o que diz nesse artigo de Jenkins e Smith, é o nome de um cara e outros caras lá, que eu não achei a data dele, tá? Mas olha só o que ele diz. Os cientistas também tendem a preferir explicações simples às complexas, às explicações complexas. Eles têm um viés que diz que o mundo é bastante simples e que nossas teorias devem refletir essa crença. É claro que as pessoas são complexas, então nas ciências sociais pode ser perigoso olhar apenas para a explicação mais simples, pois a maioria dos conceitos que consideramos tem múltiplas causas. Porra. Aí ela falou, isso aí não é o que tu fala lá com a tua turma. Exatamente, não sei. Raramente minha esposa presta muita atenção nas coisas que eu estou fazendo, mas dessa vez ela acertou na mosca. E, cara, eu acho que aqui a gente pega, né? Considerando que tem múltiplas causas, a gente pode pegar o exemplo bobo lá do livro Caindo no Chão, que a gente começou o tema passado, e trazer para a complexidade do Mohan, do Neil deGrasse Tyson falando, né, das ciências humanas que são mais complexas, que se tornam não lineares por causa do comportamento humano, porque as pessoas são complexas, né? E essa tendência de tentar simplificar, né? Eu acho que aqui ele está colocando meio que, eu não vi o artigo todo ainda, né? Mas me parece que ele está fazendo uma crítica aqui à posição dos cientistas, né? De tentar de preferir essas explicações simples, né? Partindo desse viés aqui de achar que o mundo é simples, né? De que o mundo tem explicações simples e oferece essas explicações simples. Eu concordo, né, pelo que eu estou entendendo aqui, de que sim, o mundo não deve, eu acredito que o mundo não tem explicações simples, né? Mas que as explicações simples nos agradam, né, são muito confortáveis, confortantes para a gente. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar nesse tema de agora. Seja falando da polarização, ou seja falando da dinâmica, da lógica estática. São as duas perspectivas que a gente vai avaliar agora, nesse nosso último tema. Mas eu acho que também, pegando lá um pouco que o Mohan nos trouxe, que isso, né, mesmo que possa servir como crítica ao papel dos cientistas, né, de maneira geral, essa simplificação da complexidade do mundo, mesmo assim, eu acho que é um pouco necessário também, não é só crítica, né, não é só um ponto negativo, é meio que necessário, como usando como base lá a explicação do Mohan, que se fosse para a gente processar, né, toda a complexidade do mundo o tempo todo, a gente ia ficar maluco. Eu acho que ia ser meio que como se a gente sempre usasse aquele lado do cérebro, que está sempre analisando como se fosse uma informação nova, sabe? Porque o mundo é sempre complexo, então sempre é diferente. Uma pequena mudança, né, pegando o efeito borboleta, lá a teoria do caos, qualquer pequena mudança, hoje, se o sol nascesse um pouquinho mais para o lado do que ontem, talvez tudo seja diferente. Vai saber se o sol vai se pôr hoje, né? Porque agora tem que recalcular tudo, porque o sol nasceu um pouquinho mais para o lado. Então, todos os padrões podem deixar de se manifestar e estabelecerem novos padrões. Então, a gente precisa, né, dessa simplificação, dessa busca por padrões. Essa era outra coisa também que eu queria ter falado mais com vocês na aula passada, de que esse processo, né, de transformar o complexo no simples é muito baseado por essa
característica humana de buscar padrões, né? Nessa simplificação, o que a gente faz com ela, ao invés de pegar um sistema caótico, né? Não teoria do caos, né? Um sistema caótico, que não tem explicação, que não dá para saber, né? Imprevisível, indeterminístico ou indeterminável, né? E quando a gente vê padrões, né? Nesse caos que é o mundo, nesse sistema sem determinação, é em cima desses padrões, né, que a gente vai construindo os nossos conhecimentos e as nossas teorias, a nossa ciência, o nosso conhecimento sobre o mundo. Mas, de certa forma, esses padrões, me parece, não sei, aqui eu estou sendo mais cético com relação aí às leis da natureza, né, mas será que... Porque eu vi esses dias até um estudo que dizia levantar essa tese, um estudo da física super complexo, não consegui entender tudo, mas a ideia básica era uma proposta, né, de uma hipótese de que talvez as leis da natureza, as leis da física também mudem com o tempo, de tempos em tempos. Então, lá no Big Bang, talvez existissem outras leis do que as que a gente tem hoje, né, de que o universo meio que reciclasse, né, essas leis. Tem teorias aí de expandir, lá o Carl Sagan vai falar disso, que a gente não sabe, né, se o mundo vive em ciclos, né, o universo em vários Big Bangs se expandindo e se contraindo, e nesses processos essas leis da física mudam ou não. Mas a gente parte do pressuposto de que, pelo menos nesse nosso ciclo onde a gente vive, né, essas leis da física são estáveis, constantes, né, seguem um padrão. Mas existe a chance desse padrão não ser nada além do que quando a gente deita num gramado, num dia ensolarado, e olha para uma nuvem, né, e vê naquela nuvem um desenho, que para a gente parece que é um padrão, né, vê alguma coisa ali, sei lá, um coração, um ursinho, não sei o que a gente pode ver numa nuvem. Mas qualquer coisa que a gente veja na nuvem, a gente sabe que a nuvem não está desenhando aquilo, né, para a gente. Mas a gente identificou um padrão, ou como quando a gente nomeou as constelações, né, olhando para as estrelas e viu alguns formatos ali, né, achar que aqueles padrões significam alguma coisa, né, tem a ver com isso. Talvez as leis da natureza, as leis da física, né, que a gente tanto acredita, né, sejam nada mais do que uma coincidência, né, de uma coisa caótica que, por coincidência, tem se repetido e a qualquer momento pode deixar de se repetir, deixar de ser um padrão, né? Mas é isso, se a gente for analisar o mundo desse jeito, a gente vai viver dentro dessa complexidade absoluta, que a qualquer momento tudo pode mudar, né? Vamos ficar doido, provavelmente, né? Não vamos conseguir construir ciência nenhuma, né? Porque não existe padrão nenhum, não dá para se construir, então, teoria nenhuma. E aí não, meio que é impossível ver isso. Mas acho que é importante a gente cogitar isso, né? E saber que isso é possível. Mas entender que a gente tenta simplificar, então, essa complexidade toda para o mundo que a gente vive. E lembrando lá o Carl Sagan falando, né? Mostrando que quando a gente projeta um cubo numa folha de papel, desenha qualquer cena, qualquer imagem numa folha de papel em duas dimensões, a gente perde, né, uma das dimensões, a gente simplifica aquilo e algo se perde nesse processo. Recomendo muito aí todos esses vídeos. E não sei se eu tinha comentado antes com vocês, mas o primeiro que eu coloquei é um vídeo, não é do canal do cara do Veritas, mas é ele, é o dono do canal, fazendo uma apresentação no TED Talk, explicando, mas eu dei uma forçada ali, né, na hora de escrever o vídeo para vocês, né, ele tentando explicar por que vídeos muito didáticos não funcionam, né, esses vídeos muito bonitinhos do YouTube, né, que a gente acha que está tudo muito explicado de forma mastigada, não, o conhecimento não entra na nossa cabeça, a gente precisa, né, de processos mais difíceis, como, por exemplo, a leitura, né, mas principalmente o exercício, o questionamento de situações problemáticas, confrontar os nossos... como é que chama? Esqueci agora. As nossas concepções erradas do mundo, né, as ideias erradas que a gente tem do mundo, a gente precisa começar por elas. Misconceptions, eu acho que chama. Não sei como traduzir isso para o português, mas é isso, alguma ideia errada que a gente tem do mundo, a gente achar que o mundo não funciona como a gente acha. Os vídeos de TikTok sendo algo super complexo em 15 segundos. Ramona, eu confesso que eu não vejo muito vídeo do TikTok, eu fico nervoso de ver as pessoas fazendo dancinhas. Mas é curioso, é isso, né? Essa ideia, né, de simplificar ao máximo. Eu vejo isso, assim, eu gostaria muito, eu queria muito, né,
eu gosto, falei para vocês, eu gosto muito dessa ideia de divulgação científica, de, como é que se diz, de popularização do conhecimento científico, da ciência. Eu acho muito massa, acho que a gente tem muito a ganhar com isso, né? Explicando para cada vez mais pessoas, né, com ideias cada vez mais complexas, mais científicas. Acho que tem muita coisa, muito conhecimento para sair, né, dessa combinação entre pessoas que não entendem algumas questões que a ciência já entende, né, e como isso pode contribuir para que a gente inove, né, e entenda melhor o mundo onde a gente vive. Acho que muita coisa pode sair aí dessas pessoas que ainda não têm acesso a essas informações passarem a ter acesso a ela. Inclusive, né, eu me lembrei que uma das coisas, uma das misconceptions, uma das ideias erradas que eu tinha era de que a gravidade era uma força. Eu jurava que eu já tinha ouvido esse cara explicar. E aí, quando eu estava vendo uns vídeos aí esse final de semana, eu vi que tinha um vídeo assim, dele, né? Por que que a gravidade não é uma força? Cara, é uma explicação muito foda, né? Tem que entender a teoria da relatividade do Einstein, o tecido do universo. É muito foda, mas olha, o cara explica muito bem, também recomendo para vocês. Depois eu boto lá nos links também. Tá, gente, mas acho que para amarrar isso, porque tem tudo a ver, como eu disse, né? Esses dois últimos temas nossos, para nossa disciplina, são meio que um bloco só, né? Como eu disse para vocês, já já houve semestres anteriores onde o último tema era aquele sobre democracia, porque aquele é o meu ponto final, né? Que eu gostaria que a gente chegasse de forma prática, aplicada, né? Sobre o que fazer com tudo que a gente estudou na disciplina. Mas eu mudei, né, desde o semestre passado, essa ordem para que a gente pudesse, né, até um pouco seguindo a lógica aí desse cara aí do Veritas, né, dizer primeiro começa pelo misconception, né, pelo erro. Vamos primeiro aplicar ali nas coisas que a gente acha que conhece e depois eu vou trazer a explicação para vocês sobre o que é o papel da ciência, a diferença de complexidade e simplicidade, como isso influencia nesses processos de discussão, de análise desses cenários que a gente tem, que a gente está tentando fazer aqui. E agora eu vou tentar explicar como é que isso, né, se reflete aí no que a gente chama, né, de polarização, né, que deu o nome para a nossa disciplina. Conhecimento sem esforço disponível a todo momento não te faz aprender. Só lembrar de quantas coisas salvas fizemos depois vou ver, putz, nem me fala. E o pior não é isso, o pior é quando a gente perde as coisas salvas. Né? Eu tinha um monte de foto um período da minha vida, estraguei uns HDs lá, perdi. Que realmente eu nunca via isso, eu fico me questionando, sabe? Depois que estragou meu HD, eu disse, nossa, mas que sofrimento, que dor. Eu ia ver tantas vezes aquelas fotos, eu ia montar um álbum, ia imprimir, mas quando eu tinha elas eu não fazia isso. Porque a gente deixa lá, né, as coisas, vai deixando para outra hora, especialmente quando a gente tem elas assim tão acessíveis e tão fáceis. Mas eu acho que, de novo, aqui, né, como tudo que a gente fala nessa disciplina, a gente tem que achar, não é nenhum dos extremos, né? E aí, calma, que eu não estou falando da situação política atual, né? Essa mesma frase está sendo muito mal usada, né? Mas, tipo, é isso, não é nem 8 nem 80, né? Isso que eu quero dizer, não é nem, conhecimento tem que ser difícil, então vai ler lá um cara com a linguagem técnica rebuscada, linguagem acadêmica, no direito lá, o que eu critico tanto do juridiquês, e aí bota em latim, então, né? Ou em alemão. Tive um professor na faculdade que abria um livro e começava a ler em alemão, foi meu orientador do TCC, inclusive. Imagina, velho. Vocês imaginam isso, um professor no meio da faculdade, abrir um livro e começar a ler em alemão, e aí quando ele termina, ao invés de traduzir, ele diz, então, como vocês viram, não sei o que lá, não sei o que lá, tipo, ele parte do pressuposto que as pessoas estavam entendendo que ele leu em alemão. Eu não sei nem se ele estava entendendo. Então, cara, eu tento aqui nessa disciplina com vocês fazer muita crítica à ciência e à academia, porque eu, no meu trajeto, senti muito disso. Sabe? Eu acho que tinha muita coisa errada, seja da postura dos professores, a postura autoritária às vezes, ou às vezes hierárquica, de se colocar acima dos alunos, que eu acho muito ruim, apesar de às vezes necessário, né, para botar uma ordem na casa, né? Seja por essa ideia de que o professor, né, é um gênio, né? Eu quase sempre tento botar os livros atrás, porque eu acho muito bonito, eu acho muito bacana como recomendação. Eu queria, inclusive, eu tentei, comprei uma câmera, porque eu queria que vocês conseguissem ler o nome dos livros atrás, para irem atrás, para lerem, sabe? Eu queria selecionar os livros, eu deixava atrás os livros que eu mais gostava, assim,
porque eu acho bacana isso, né? Aproveitar, já em vez de deixar um fundo aqui, que tem por que isso aqui? Porque é o quadro da minha avó, sabe? Tem um significado, um fundo, né? Então, botar livros que para mim são importantes, né? Que quem sabe vocês vejam e se interessem de ir lá atrás, vai ver, não para fingir que, né? Sei lá, eu sou uma biblioteca ambulante, nisso é bobagem, né? Até porque hoje em dia qualquer pessoa põe um pendrive atrás, tem muito mais informação do que qualquer biblioteca, né? Pode ter dentro de um pendrive. Mas eu acho bacana ainda os livros físicos, né? E essa propaganda dos livros, eu acho bacana. Mas, voltando, né? Então, eu acho que o professor tem que ter essa relação mais horizontal, tentar, pelo menos, sempre que possível, não criar esse estigma, porque eu já vi muita gente assim desistir no meio do caminho ou se desestimular por achar que é uma coisa muito distante, né, da realidade de cada um. Nossa, como é que eu vou chegar lá? Quando é que eu vou ler tantos livros assim? Né? Se eu fico saindo no final de semana com meus amigos para tomar uma cervejinha, isso não tem problema nenhum, cara. É com o tempo, não é pela voracidade de não viver a vida e ficar lendo que tu vai criar uma base boa. Vai ser tudo, não, mas alguma certa disciplina. Nossa, uma certa disciplina, né, de manter ali um ritmo de leituras, né, constante, né, mais ou menos. Mas é só com o tempo que a gente vai construir isso. Então, acho importante assim esse processo, né, de horizontalização dessa nossa relação aqui, e na academia como um todo, né, da academia também horizontalizar essa relação com a sociedade, sabe? Baixar a bolinha, né? Seja por reconhecer que os métodos científicos não são perfeitos, então, né, como a gente viu lá, com base no Popper, né, são os conhecimentos científicos são aperfeiçoáveis sempre, né? Temporários, não lembro qual é o termo que ele usa, né? Transitórios, né? Aperfeiçoáveis, eu sei que é um dos termos que ele usa, né? Então, não ficar cagando regras, dizendo que todo mundo tem que seguir o que está sendo falado pela ciência, porque é a ciência que sabe das coisas. É o método que mais nos aproxima, né, de algum conhecimento e que nos permite construir coisas maravilhosas. Mas, quando essa arrogância passa do ponto, a gente também cria realidades opostas, né, uma resistência a isso. Isso vai ter a ver com esse processo de polarização aí que a gente está começando a discutir na aula de hoje. Acho que era isso, pessoal, né, para fazer essa introdução, né, para conectar os assuntos. E deixa eu fazer, então, uma retrospectiva, né, dos nossos temas. Cara, a gente começou lá com aquela ideia, né, de utilitarismo e deontologia, né, o imperativo categórico lá do Kant, né, de que fundamenta as nossas escolhas, né, com base no que a gente toma uma decisão, qual é o critério que a gente usa. Só ali para a gente começar a ver que fácil a gente, né, para começar, já tem dois critérios bem diferentes, né, que às vezes parecem opostos, mas quando a gente aprofunda neles, parece que um se mistura com o outro, a gente vê que o negócio é complicado. Né? Mas que na hora de decidir, a gente tem que deixar o bondinho seguir reto ou virar para baixo. Né? Então, as escolhas são, na prática, muito diferentes. Né? Mas o embasamento delas parece se dar com base em perspectivas diferentes, mas quando a gente estuda essas perspectivas, elas meio que se embaralham. E aí vamos tentar entender, então, quais são os elementos, né, a substância, como diz minha mãe, né, a substância desses elementos de análise, o que constrói, os valores que constroem essas perspectivas, né, para a gente fazer as nossas escolhas. E eu acho que, pelo menos na ciência política, né, mas basicamente nas ciências sociais, nas relações humanas, né, eu acho que tem dois valores, né, que se contrapõem, que a gente chamou de liberdade e igualdade, mas como a gente também viu, acho que tem mais a ver com o individualismo, né, de pensar na gente, o coletivismo, pensar no outro, individualismo representado pela liberdade, o coletivismo representado pelo valor da igualdade, e que me lembro da Capitu aqui sofrendo, dizendo que as duas coisas para ela não eram contraditórias. Eu entendo, né, quem tem mesmo essa visão mais ampla do mundo, né, quem consegue enxergar mais longe, não só, né, no próprio umbigo, ali naquele momento exato, entende, né, as consequências dessas decisões um pouquinho mais para frente no tempo e no espaço, né, vai perceber que a igualdade e a liberdade meio que vão se misturando, o coletivismo e o individualismo são partes de uma mesma coisa. Nós somos ao mesmo tempo, e aí já entra, né, um pouco dessa noção de complexidade, né? A gente é ao mesmo tempo um ser individual e coletivo, né? E talvez a gente viva justamente nessa tensão entre essas duas perspectivas, como conciliar, né?
essa vida onde se fosse só a gente no mundo, a vida não faria sentido, mas se também o mundo fosse só doação, só viver para o outro, para a sociedade, também não teria graça se a gente fosse só uma peça de uma engrenagem. É bacana a gente ter os nossos objetivos pessoais, nossos prazeres, nossas preferências, nossos amores. Então, isso mostra também um pouco, né, que essas escolhas se baseiam em valores que se misturam e talvez lá na essência sejam meio que também duas formas de manifestação de uma mesma coisa, mas quando a gente transfere isso um pouco aqui para a política, né, para a ciência política e até para a prática política, para a militância política, a gente acaba traduzindo esses valores em ideologias, né, em receitas, em modelos, né, em programas, em partidos, né, que precisam ser em perspectivas, visões de mundo até, né, que a gente acredita que se baseiam ou na liberdade, ou na igualdade, ou que está usando a consequência como base, ou está usando a intenção ou o fato ali como base para fazer as análises, e que isso dá uma resposta, né? Isso nos diz o que é certo de fazer, se a gente deve ser de esquerda ou de direita, se a gente deve priorizar a igualdade ou a liberdade. E a gente usa essas noções ideológicas, né? Essa ideia de receita, de coerência, de um bloco, né, coerente de ideias que precisam estar sempre unidos, porque senão, né, a gente gera as contradições, né, que toda corrente, todas as pessoas e partidos, né, e doutrinas também têm, né, quando são colocadas na prática, né, qualquer uma, seja o capitalismo, o neoliberalismo, vai ter suas contradições, seja o socialismo, o comunismo, vão ter suas contradições quando a gente coloca na prática, né? Mas, no fundo, a gente viu, né, que a nossa ideia de Estado, aquela coisa para organizar a nossa vida, seja para cuidar das questões econômicas, de mercado, ou seja para cuidar das questões sociais, né, das questões mais humanas, quando a gente aplica, né, a gente aplica essas ideologias baseadas nesses valores, né, para definir o que é certo, qual é o Estado que a gente quer, o que a gente não quer, né, e como consequência também a gente escolhe os nossos representantes, né, os nossos governantes, os poderosos, as pessoas que vão definir os rumos das nossas vidas, do nosso mundo, com base na ideia de que essas ideologias são coerentes, fazem sentido, porque elas se baseiam naqueles valores, né? Porque esses valores se baseiam naquela perspectiva da tomada de decisão. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender aqui, para mim parece muito claro, né? Mas eu já passei por essa disciplina muitas vezes, espero que eu esteja conseguindo explicar mais ou menos isso para vocês, né? E no fundo, é agora, né? No final, eu acho que a gente trazer essa último tema para ver, gente, se a ciência não é capaz de dar certezas, como é que a gente pode montar essa estrutura, né, de que tem valores, um está certo, outro está errado, que servem de base para ideologias, que uma está certa e outra está errada, portanto, a gente tem uma noção de Estado, que um está certo e outro está errado, e com base nisso a gente vai escolher as pessoas certas, aquela pessoa certa, aquele governante certo, porque o outro governante é errado, né, com base nessa sequência, né, lógica. Se lá no fundo não tem nada que garanta o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, a gente pode estar seguindo uma lógica totalmente errada, uma ilusão na visão de mundo, seja porque os métodos científicos não nos permitem verdades, seja porque a gente, nesse processo de simplificação da complexidade do mundo, a gente perde alguma coisa. Então, cara, eu acho sinceramente que essa é a principal conclusão, não chega a ser conclusão, né, mas uma consideração, né, que eu gostaria que vocês levassem dessa disciplina, assim, de menos, vamos com mais calma. Né? Não estou dizendo que vocês não lutem, pelo contrário, eu sou super a favor, ainda mais aproveitem a juventude, lutem, é difícil, quando chega na minha idade aqui, com filho, conta para pagar, é difícil a gente continuar lutando. Então, se não tiver a juventude para lutar, para puxar o mundo para mudança, a gente vai ser um mundo de velho, estagnado, que não faz porra nenhuma, que não muda nada, que só mantém as coisas como são, todas as injustiças do mundo. Então, a gente precisa de vocês, da juventude, dessa rebeldia, né, dessa radicalização, dessa luta, dessa energia que é típico da juventude, que os velhos vão perdendo com o tempo. Mas, mesmo assim, né, como tudo na vida, né, essa energia, essa luta, essa revolta,
essa radicalização tem um probleminha, né? Senão ela seria a solução de tudo. Que é aquela coisa que os jovens nunca ouvem os velhos falando, né? De, cara, tentem dar uma moderada, não é nem moderada, não é isso que eu queria dizer. Tentem considerar o outro lado, né? Sejam radicais, mas considerando o outro lado, sabe? Lutem com tudo por aquilo que vocês acreditem, seja o que for, sejam vocês de direita ou de esquerda, não me interessa, né? Defendam a liberdade ou a igualdade, não me interessa. Lutem com tudo, né? Duvidem dos velhos, né? Porque os velhos erram muito, são falhos, né? Mas respeitem quem pensa diferente, porque é nessa relação que a gente vai construir alguma coisa, sabe? E por humildade também, né? Por saber que, assim como os velhos estão muito errados em muitas coisas, os jovens também, né, têm grande chance de também estarem errados. Na prática, tem mais chance, inclusive, de estarem errados do que os velhos, né? Pela própria experiência menor que têm sobre o mundo. Então, essa era agora, né, essa linha mestre, assim, essa conexão, né, de tudo que a gente já falou nesse semestre, que eu queria que trouxesse vocês até o ponto da nossa aula de hoje, para a gente finalmente falar. Deixa eu até voltar aqui para o título da nossa disciplina, porque é interessante, né? Vejam só, é que a nossa disciplina se chama, eu te juro que eu percebi isso só depois, né, de alguns semestres dando essa disciplina, que é o seguinte: o nome, eu acho muito ruim o nome dessa disciplina. Quando alguém me pergunta o que é a matéria que tu dá lá, eu fico com vergonha de dizer, porque eu acho meio bobo, né? Porque são termos que não se usam muito por aí, né? Se eu falasse, eu dou aula sobre polarização política, pô, é sério, né? Nome de disciplina, polarização política, né? Ou sei lá, o estudo, sei lá, metodológico, teórico dos processos de polarização, sabe? Eu podia dar um nome requintado, assim, acadêmico para a coisa. Uma despolarização já é um nome que já chega torto, né? Que porra é essa de despolarização? Isso tem um pouco de militância aqui nesse nome, né? Porque é uma coisa, é o resultado prático que eu queria ver dessa disciplina, né? Eu queria ver meus alunos e minhas alunas saindo daqui menos polarizados, né? Porque quando eu entrei na UNB, eu vi uma situação muito polarizada, muita briga, né? E já vou explicar para vocês aqui, conceitualmente, teoricamente, o que é essa polarização. Mas vejam, né, que se o termo mais comum é polarização, a proposta da disciplina é o contrário de polarização, é despolarizar, né? Como eu disse, essa disciplina, lá no começo, eu disse, essa disciplina tem uma pegada, uma proposta mais prática, né, mais aplicada do que teórica, e por isso esse nome, por mais feio que ele pareça, por mais estranho que ele pareça, porque esse é o objetivo verdadeiro da disciplina, tentar despolarizar vocês, mas com uma ressalva, né? Porque é a crítica. Quando eu ia botar o nome, né? Despolarização política. O primeiro semestre que me deixaram montar essa disciplina, o nome ia ser isso, despolarização política. E aí eu comecei a pesquisar, né? Como um bom professor, o mínimo tem que fazer, né? Dar uma pesquisada sobre o assunto. Deixa eu ver o que o pessoal está falando sobre isso. E aí eu vi que a crítica era essa, né? Esse papo de despolarização, um discursinho dos isentões, da galera que se diz neutra, imparcial, né? Eu disse, não é isso que eu vou fazer também. Aqui não é para ficar em cima do muro, então tem que ficar claro isso também, né? Que não é qualquer despolarização, uma despolarização sem neutralidade. E, de novo, uma negação, né? De novo, negando um outro termo que é comum, esse de neutralidade. Então, aqui a gente está propondo uma disciplina que não seja nem polarizada, nem neutra, né? E são esses dois termos, né, que a gente vai estudar na aula de hoje. O que é essa polarização e o que é essa neutralidade e como esses dois conceitos se relacionam. Primeiro, vamos para academia, né? Vamos para ciência. O que a ciência tem para nos dizer aqui sobre polarização? Difícil, viu? Difícil achar um estudo explicando o que é polarização. Achar estudos falando sobre polarização tem muito, né? E agora deve ter cada vez mais. Todo dia deve sair uma coisa nova com o termo polarização. Mas estudos que sentem, ele tentam explicar o que é isso, né? O conceito polarização não é fácil. E como qualquer conceito, é difícil de ser explicado, né? Mas esse aqui eu acho curioso como tem pouco trabalho, né, explicando o que é ele. O melhor que eu achei até hoje, pelo menos, se vocês conhecerem outros, por favor, me indiquem, né? Mas o melhor que eu achei é esse, três caras, eu acho que os três são norte-americanos, se eu não me engano.
Deixa eu até ver a data aqui que eu estou tapando, 1996. Já está ficando velhinho, né? Mas acho que ainda vai. Eles vão dizer, esses caras, que polarização são duas coisas, né? Podem ser duas coisas. Uma coisa é a polarização como Estado, né? E a polarização como Estado, a gente tem que imaginar o seguinte, né? Uma máxima teórica que eles chamam, ou aqui qualquer conceito, qualquer teoria, qualquer ideia, qualquer coisa, né? Porque até na física a gente pode falar de polarização, né? Na física a polarização acho que pode ter a ver com cargas, né? Energéticas, positivo, negativo, mas acho que também poderia ter a ver com espaço, né? Mais para um lado ou mais para o outro, dizer que as coisas, sei lá, se a gente separar as bolas de sinuca, né, numa mesa, todas para um lado e todas para o outro, dá para dizer que as bolas estão polarizadas na mesa? Acho que sim. Mas a ideia é essa, né, de que se o meio da mesa de sinuca é a máxima teórica, é uma ideia, né, a polarização é a concentração, né, de posicionamentos distantes dessa máxima teórica, né? É o espaço que separa duas perspectivas sobre o mundo. Então, polarização, por um lado, é a existência de duas perspectivas, de duas teorias, de duas visões sobre uma mesma coisa, né? Então, sei lá, legalização do aborto, né? Tem pessoas que são a favor da legalização do aborto, tem pessoas que são contra a legalização do aborto. Então, sobre a máxima teórica, né, ou sobre o assunto legalização do aborto, né, existe uma polarização. Existem opiniões de um lado e opiniões de outro lado. Existe uma concentração, né, de posicionamentos, né, opostos, diferentes. Isso é o Estado, né? Então, olhar para uma situação sobre um assunto qualquer, né? O Estado serve para cuidar dos interesses econômicos ou o Estado serve para cuidar das questões sociais? Tudo que a gente viu até aqui, acho, na disciplina, pode ser polarizado, né? A ciência deve ser técnica ou deve ter uma linguagem popular, né? O que mais que a gente viu? Os governantes devem ser alguns poucos, elitistas, os melhores, ou devem ser democráticos, a participação de todos? As ideologias são boas ou ruins, ajudam ou atrapalham? Os valores, qual o melhor? Igualdade ou liberdade? Qual a melhor referência para a noção de ética, deontológica ou utilitarista? Qualquer assunto que a gente trabalhou aqui, a gente pode dizer que tem um estado de polarização, porque tem duas perspectivas ou mais, né, com relação àquele tema. Então, isso é a primeira perspectiva sobre polarização. Só que a segunda perspectiva sobre polarização é uma coisa mais dinâmica, mais em movimento. É o processo de polarização. Não é o estado. Uma coisa é o estado de polarização, que é ter duas perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto. Outra coisa é o processo de polarização, que daí, enquanto o estado de polarização é uma foto, né, a gente vê uma foto, olha para aquela foto e vê onde é que estão a posição das pessoas em lugares diferentes sobre o mesmo assunto, o processo de polarização é um filme, né, porque a gente vê que aquelas duas ideias que eram diferentes começam a se afastar, né, de si. E isso é o processo de polarização, é o afastamento, é o crescimento desse espaço entre duas perspectivas. Deixa eu ver o que está rolando aqui no chat. Levitsky e Ziblatt falam sobre tolerância mútua. Acho que entra nessa lógica de quando a polarização se torna maléfica. Exatamente. Não é, os caras aqui não falam sobre tolerância mútua, mas eles vão levar esses conceitos aqui para um resultado, né, para uma consequência prática que eu acho que tem muito a ver com essa explicação aí da tolerância. E é incrível, velho. O assunto que mais aparece em todos os semestres, em todos os temas dessa disciplina, é a discussão sobre tolerância. Principalmente o tal do paradoxo da tolerância. Eu acho que talvez seja o grande dilema a ser enfrentado aqui. Que eu quero só lembrar vocês de uma coisa sobre o paradoxo da tolerância, porque tem aí uma perspectiva no ar que diz o seguinte: o paradoxo da tolerância está resolvido, né? A gente não pode, né, ser tolerante com os intolerantes, né, porque teve até um estudo que explicou isso, né, de que isso favorece a lógica do intolerante, porque a intolerância, que nem a violência prevalece sobre o pacifismo, né? Vai ser pacifista com um cara que é violento, que vai apanhar, né? Aquela lógica do Gandhi, né, de se abster da violência física não funciona muito na prática no mundo real, né, material. Pelo menos no mundo material, né, pelo menos uma perspectiva mais de curto prazo.
E no paradoxo da tolerância se chega à mesma conclusão, né, de que não dá para ser tolerante com os intolerantes. O paradoxo justificaria a intolerância com o intolerante. Mas eu queria lembrar vocês de uma coisa. Se desse para tirar uma resposta definitiva de um paradoxo, não seria um paradoxo. O conceito de paradoxo é que tu fica girando em torno dele, que tu não consegue sair do paradoxo, né? Porque ele é paradoxal, né? Toda vez que tu responde, tu cria outro problema, e quando tu tenta responder outro problema, tu volta e fica girando, né? Preso dentro do paradoxo. Então, para que o paradoxo da tolerância seja um paradoxo, ele não pode ter essa resposta, né? Ah, pronto, a solução é ser intolerante com os intolerantes. Não, ele legitima a intolerância do outro, e também vou tentar explicar um pouco para vocês disso na aula de hoje. Eu diria que, né, por mais bizarro que possa parecer, eu acho que na prática eu não consigo. Né, no colégio, eu fui expulso de um colégio por briga, por violência física. Né, que não fui eu que comecei, porque eu nunca fui de começar a briga, mas por me defender. Né, mas dentro dessa lógica, né, de que sendo atacado tu tem que revidar, se está sendo atacado fisicamente, tu tem que revidar fisicamente. Mas eu acho que talvez quem passa por essas experiências é que efetivamente aprende sobre isso, né, de que não está na violência a solução para a violência. Né? Mesmo que tu resolva o teu problema, tu não te sente bem com isso, pelo menos no meu caso eu não me senti. E eu acho que na política é a mesma coisa. Né? Eu acho que no fundo Gandhi está certo. Né? Por isso que é considerado um cara tão iluminado, né, de que... E também não dá para dizer que está certo, né, porque é uma coisa complexa, senão também, de novo, não seria paradoxo, mas eu acho que caminha mais por aí. Eu acho que tem que ser tolerante, achar algum mecanismo de freio, né, para frear a intolerância, mas usando a tolerância como regra. É a ideia que eu tenho. Não sei, vamos discutir isso mais para frente. Mas bora lá, vamos trabalhar aqui no DiMaggio, Evans e Bryson aqui para chegar no artigo na tolerância que o Bardo citou. Outros dois conceitos aqui que os caras citam nesse artigo é o princípio da dispersão. Esses dois conceitos têm a ver com a polarização, né? O princípio da dispersão, cara, o que seria isso? Sei lá, pegar um copo, né? Esse copo aqui que está inteiro, o vidro dele, se eu quebro ele, né? Esse vidro aqui que está reunido e é uma coisa só, se espatifa no chão e se espalha. É eu pegar um saco de M&M's ou de balas, né, e abrir e jogar para o ar, um saco de confete agora que teve carnaval aí, né, e jogar para cima. Quando a gente faz isso, espalha, né, essas coisas que antes estavam unidas dentro do mesmo saco, de um mesmo copo, a gente aplica a dispersão, né, nessas situações. Isso falando de bala, né, ou de, sei lá, pedaços de vidro no copo. Mas quando a gente fala de opiniões políticas, né, e a gente dispersa, né, a gente espalha essas opiniões, elas são as mais diversas, mais, como diria meu conterrâneo Olívio Dutra, né, mais espraiadas. Não sei se vocês se lembram disso, quem é do PT tem que ter ouvido falar essa frase, do livro dessa expressão espraiar, não me lembro como é que foi a frase que ele usou, mas ficou famosa lá no Rio Grande do Sul. É um espalhar, né, uma forma de espalhar as coisas, mas quando as coisas estão mais espalhadas, né, dispersas, fica difícil a gente formar uma unidade, né? E falando de opinião política, quando tem muita opinião espalhada, diferente sobre o mesmo assunto, cara, é difícil gerar um consenso, né? Ou gerar uma pauta comum para a gente poder estabelecer uma agenda política, né? Votar um projeto de lei, implementar aí uma política pública, né? É complicado se a gente tem posições políticas muito dispersas dentro de uma sociedade. E esse é o primeiro problema do princípio da dispersão, desse espalhamento de opiniões. Né? Por outro lado, não, né? Combinado com isso, junto com isso, outro problema é o princípio da bimodalidade. Né? Eu acho que o princípio da dispersão tem a ver com o estado de polarização, né? Com a foto. Assim, a gente olhar, como se pegasse um gráfico, não sei se vocês veem aqueles gráficos de bolha, de bolinhas, você quer ter aqueles pontos, né, num gráfico muito espalhados, né, não achar muito claramente uma tendência ali dentro daquele gráfico. Na bimodalidade, até que existe uma tendência, uma concentração maior dessas opiniões, né, mas elas são muito separadas. Né, e, de novo, tem a ver com o processo de polarização. Né, quanto mais separadas, né, estão essas posições polarizadas,
seguindo esse princípio da bimodalidade, né, em polos diferentes, em pontos opostos, né, que é o binários, né, nesse caso que pelo bimodal, né, seria uma lógica binária de separar 0 e 1, né, mas distanciando os dois opostos, né, os dois polos cada vez mais distantes. Quanto mais distantes estão esses dois polos, essas opiniões políticas, maior a chance de ter conflitos. É quando a gente começa aí a dizer, olha, tudo bem, a gente tem lá a opinião lá sobre a legalização do aborto. Eu acho que legalizar o aborto, né, seria bom, seria importante, seria positivo para a sociedade, traria resultados benéficos. Meu colega aqui do lado acha que não, acho que legalizar o aborto traria resultados negativos, né, para a sociedade. E beleza, enquanto a gente está nesses termos da discussão, né, nos resultados, a gente pode pegar um estudo, dados, informações, né, pesquisas e sentar e discutir aí, né? E os resultados para a sociedade, como é que são? Achei um exemplo aqui, um caso onde a legalização trouxe resultados positivos ou negativos, achei um caso onde a proibição trouxe resultados positivos ou negativos. A gente tem espaço para diálogo sobre isso. Quando esse processo de polarização vai se afastando, seguindo esse princípio da bimodalidade, que se concentra, né, essas posições em dois polos cada vez mais distantes, isso significa que eu vou começar a olhar para esse meu colega e vou dizer, olha aqui, ó, esse cara que é contra a legalização do aborto, ele faz isso porque ele tem um interesse oculto, né, porque ele é de uma igreja e essa igreja se beneficia, né, com quanto mais pobres nascerem sem pai, né, para cuidar, ou com uma mãe muito jovem, né, que não tenha condições de criar um filho, mais essa criança vai nascer despreparada para o mundo, sem apoio da família, e maior vai ser a chance dessa pessoa precisar recorrer aqui para a minha igreja, ou vai ser ignorante, essa pessoa não vai ter educação, no meu discurso político eu vou conseguir vender melhor para ela, ela vai acreditar mais em mim, vai depender mais de mim economicamente, né? E aí eu, como empresário, posso explorar essa pessoa e ter mão de obra mais barata, sei lá, uma perspectiva assim. Ou o meu colega, né, que é contra a legalização do aborto, pode olhar para mim e dizer, não, esse professor aí, ele é a favor, porque ele é um abortista, ele é um comunista, ele quer destruir a instituição da família, os valores tradicionais cristãos, judaico-cristãos, né? Nesse caso aí, professor, até onde a utilização do apelo religioso é válida na defesa desses pontos. Sempre fico preso nisso, até onde o valor religioso individual pode ser usado para a construção de políticas públicas. Cara, isso é uma outra discussão, né, Eduardo? O fundamento, e aí, né? A ciência, a religião, isso tem a ver, ou o conhecimento popular, né? E, por sinal, né, recomendo, para esse assunto, Eduardo, recomendo muito esse episódio que eu falei para vocês aí do Carl Sagan, lá do Cosmos, né, que eu botei o link aí, deixa eu ver se ainda está aqui. Já coloco de novo. Não sei se é esse. Deixa eu abrir aqui, ver se é esse. É, esse aí, tá? Recomendo aí, deem uma olhada nesse episódio, porque, porra, velho, é o Carl Sagan, tá ligado? O cara, o pai da divulgação científica, velho, falando, e ele explica, assim, simplesmente a reflexão mais complexa e mais completa sobre o mundo, a origem do universo, sabe, de tudo que existe, com base nos elementos mais de ponta que pode existir dentro da ciência, para a sua época, pelo menos, mas pegando a atualização aqui do Cosmos, do Neil deGrasse Tyson, não mudou muita coisa. Inclusive, nesse episódio, ele tem uma atualização de 10 anos depois, dizendo justamente isso. Olha, não mudou basicamente muita coisa. E é muito doido como ele fala de ciência, 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 e termina falando sobre o hinduísmo, né? Que eu acho muito massa. Isso tem um período ali, né, que eu acho que foi os anos 70, 80, que eu acho que tem a ver ali com a geração hippie, o Woodstock, né, o Capra lá na física, né, falando sobre o tal da física e o ponto de mutação, traz muito disso, essa mistura de coisas, né, do yin e yang com a análise da física. O Carl Sagan também traz isso do hinduísmo. E os dois, ao falar de uma ciência mais profunda que eles conseguem chegar, cientistas, né, importantes, reconhecidos, acabam falando sobre religião. Tem outro cientista bacana brasileiro, Marcelo Gleiser, que tinha uma série no Fantástico chamada Poeira das Estrelas, se não me engano, que também tem um livro, Dança do Universo, se não me engano. Cara, e esse cara, olha, quando eu terminei a faculdade,
Eu assistia essa série no Fantástico, eu não sei como, eu achei o e-mail dele na internet, esse Marcelo Gleiser. O cara é um professor fodástico na universidade lá nos Estados Unidos, todo bobambão. Ele tem um canal no YouTube hoje que é muito ruinzinho, coitado. Mas o cara é muito bom, mas para youtuber ele é fraco. Mas recomendo muito que procurem também. E é isso, o cara também é da física, um bambambam da academia, um cientista de ponta, que fala, né, ao analisar as questões mais profundas da ciência, acaba tendo que discutir sobre religião. Né? Então, tudo bem, né, que a gente, com a nossa visão de Estado laico, né, a gente precisa afastar, né, essa perspectiva religiosa ou a fé, né, das nossas políticas públicas, sim, mas a gente não pode esquecer que na base da nossa ciência, as explicações mais complexas da nossa filosofia, né, recorrem à religião, né, ou explicações cosmológicas, né, mitos cosmológicos, né, que são diferentes formas de religião. E, no fundo, como a gente falou na aula passada, a nossa ciência é o mito moderno, né, a religião da atualidade, né, da contemporaneidade. Então, nosso Deus é a ciência. A gente continua se agarrando em Deus, só que agora ele é um pouco diferente. Mas, na prática, os problemas que a gente vê na religião também existem na ciência, né? Até certo ponto, né? Pelo menos nessa relação com o senso comum. Mas então é isso, né? Eu acho que é importante a gente trazer isso. E aí, voltando lá, por exemplo, das duas pessoas debatendo sobre aborto, né? Quando a gente começa a entrar nessa discussão, parar de ver qual é que é a consequência para a realidade, né? O efeito na sociedade, os dados, não sei o quê, e começa a se discutir, a questionar as intenções do outro, né? E sei lá, ou quem o outro é, né? Quem é aquela pessoa, cara, aí o diálogo começa a ficar impossível. Né? Isso é muito doido. Isso, quando a gente entra nessa daí, diz, o cara é de direita, só é de direita porque ele é um individualista, é um egoísta, que não está nem aí para o outro, falta empatia, né? Não é que o cara é de direita porque ele acha que, né, melhor o bolo crescer para depois dividir, e lá no fundo ele tem o seu lado humano também. Não, 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 esse é papo, isso é mentira, hipocrisia desse cara. Isso ele só fala, mas ele só vai querer crescer o bolo para sempre, e porque ele se acha privilegiado, ele acha que ele vai se dar bem, e por isso que ele defende essa perspectiva. Né? Quando a gente olha para alguém de direita assim, não tem como dialogar com essa pessoa. Né? E quando alguém de direita olha para alguém de esquerda, diz, não, esse cara aí, ele é um demagogo, né? Ele usa esse papo aí de ajudar os mais pobres, os mais necessitados, só para ter um espaço, só para garantir essa mamata, né? Para mamar nas tetas do Estado. Esse Estado forte só serve para esses esquerdalhas aí, né, poderem se apropriar, impor os seus valores para a sociedade, o marxismo cultural, não sei o que lá. O diálogo também, né? Então isso é o processo de polarização, afastando essas pessoas de um espaço onde havia diálogo, onde os dois pontos, os dois polos estavam próximos o suficiente para dialogarem, né, para conversarem, se reconhecerem. Conforme vão se afastando, eles não se reconhecem mais, estão tão distantes um do outro que não conseguem mais dialogar. E aí esses caras, então, concluem, né, que a polarização, como esse processo, nesse princípio da bimodalidade, né, vai acabar dificultando a estabilidade política e social, né, gerando conflitos, reduzindo a probabilidade de formação de um grupo de centro, né, não necessariamente um centro político, né, não de ideologia de centro, né, mas aquela coisa de centro que o Bobbio chama de centro democrático, né, o liberal, que é aquele que um respeita a opinião do outro e dialoga, né, mesmo que seja de esquerda ou de direita, mas num espaço de diálogo, né, e também aumenta a probabilidade, então, de formações desses grupos inconciliáveis, né, que não tem mais como dialogar. Esqueci de mandar essa. Beleza, chocolate. Bem, tá contabilizado aí já. Agora, pessoal, um outro estudo, que por sinal eu recomendo aqui, um vídeo que foi da onde eu copiei até aqui o gráfico, que a gente vai fazer de uma adaptada, do canal aquele Meteoro, que é de esquerda, né? Mas eu acho muito eu digo porque não é parcial, né, de esquerda, não parece muito tendencioso, apesar de às vezes frequentemente se posicionar. Mas eu acho muito bacana, eles têm um vídeo sobre polarização que eu peguei para
copiei aqui, ou adaptei, né, várias partes aqui para a nossa aula de hoje, e eles que citam esse trabalho aqui do Ruud Koopmans, que é um sociólogo holandês, que pesquisou um momento específico da Alemanha, lá após queda do Muro de Berlim, né, quando acaba, né, a separação de Berlim, né, ocidental e oriental, comunista e capitalista, e vira uma cidade só, começaram a ter manifestações em Berlim. E aí ele estuda essas manifestações porque ele identificou ali um processo que ele chama de polarização, né? E ele vai analisar 3 elementos, mas vamos começar por 2, né? 3 variáveis, digamos assim, né, nesse processo. E o primeiro deles a gente vai chamar, ele chama, né, de legitimidade. O que é legitimidade? É a capacidade de uma ideia, né, de uma teoria, de uma visão de mundo, gerar consenso, né? Então, tem ideias que são muito legítimas, sei lá, né, que a Terra é redonda, né, com exceção dos terraplanistas, né, tirando os terraplanistas, todo mundo aceita, né, que a Terra é redonda. Então, é uma teoria com muita legitimidade, né? Apesar dos pesares, né, de todos os problemas que a gente tem, porque hoje em dia tem gente aí, ainda tem gente neonazista, né, defendendo essas ideias em 2022, mas eu confesso que eu não vi, eu pelo menos desconheço, pessoas que defendam a volta da escravidão, né? Então a escravidão é um exemplo oposto, né? Enquanto a Terra ser redonda, né, é um exemplo de muita legitimidade, não total, mas muita, a volta da escravidão acho que é um exemplo de baixíssima legitimidade, né? Imagino que deve ter algum maluco por aí, porque sempre tem, né, que defenda isso, mas deve ser muito marginal, né, muito periférico, muito pouco minoritário essa quantidade. Então, e 2 exemplos, né? Uma ideia muito legítima, que a Terra é redonda, e outra ideia de que a escravidão seria boa, benéfica, deveria voltar, como algo que praticamente ninguém concorda, né? Isso é legitimidade, o quanto que as pessoas concordam com uma ideia com muita legitimidade, uma ideia onde muita gente concorda, uma ideia com pouca legitimidade, uma ideia que quase ninguém concorda. Outra variável que a gente vai analisar aqui é a chamada de ressonância, que é a capacidade de uma ideia, de uma visão de um mundo, de um assunto, de uma mensagem, né, gerar discussão sobre ela, né? É o quanto que um assunto é polêmico, né, e gera debates em mesa de bar, em almoço, ou jantares de família. Bem-vindo, Omari, sem problema. Bem-vindo. Tá? Então, vamos ver num gráfico aqui como que o Koopmans coloca essas manifestações que aconteceram na Alemanha pós-queda do Muro de Berlim. Aqui a ordem das coisas, a ordem cronológica dos momentos aqui analisados estão no sentido contrário do que a gente está acostumado, tá? Começa aqui na direita, depois vem para a esquerda. Então aqui as primeiras manifestações, logo que caiu o Muro de Berlim, né? Imagina, né? Tinha metade da cidade era capitalista, outra metade era comunista. De repente toda a cidade começa a funcionar no sistema capitalista, né? E tem que o mesmo sistema capitalista de metade da cidade tem que absorver a outra metade de mão de obra disponível, né, que vivia sobre o sistema comunista. Comunista não, socialista. E aí começou a faltar emprego na Alemanha, né? Então começaram essas manifestações pedindo mais emprego. E aí a bandeira, o cartaz, né, que vai para a manifestação pedindo mais emprego, quem é que vai ser contra, né? Quem é que não vai para a rua dizer que a gente tem que ter mais empregos para a população em geral, né? É uma ideia que quase ninguém vai discordar, né? Talvez, como a gente diz, né, deve ter algum maluco que seja contra que se tenha mais emprego, sei lá por que razão, mas deve ter, né? Agora, deve ser muito pouca gente, né? Então, no começo, todo mundo concordava com isso, então tinha muita legitimidade, quase 100% de legitimidade, mas pouquíssima ressonância, né? Porque quando esses caras saíam da manifestação e sentavam numa mesa de bar, né, ou o negócio ia para a televisão, a manifestação, se aparecesse no jornal, o que ia falar sobre aquilo? O que eu vou falar sobre a manifestação que pedia mais empregos? Vou dizer, teve uma manifestação pedindo mais empregos. Cadê a polêmica? Não tem. Cadê a pessoa para falar que discorda? Não tem. Quem é que vai sentar na mesa de bar e dizer que é contra e que defende outra teoria? Não tem. Então, gera pouquíssima ressonância um assunto com alta legitimidade. Depois, essas manifestações começaram a mudar e os caras começaram a pedir, né, nessas mesmas manifestações, nas manifestações seguintes, né,
começaram a pedir coisas mais específicas, que não era simplesmente mais emprego. Aí começou a aparecer, a predominar, né, a ideia, a pauta, né, os cartazes pedindo mais emprego para os alemães, não para qualquer um. Emprego para os alemães, não para os estrangeiros, não para quem vem de fora. Né? Porque os caras viram mais emprego já, mas tem emprego para todo mundo? Não, não tem. A gente tem gente chegando aqui, entrando na Alemanha toda hora, não sei o quê, né? Muitos migrantes. Então, vamos focar, né? Para aquela pauta do mais empregos poder ser implementada, tem que ter um grupo prioritário. Que é o grupo prioritário? Alemães. Então, os empregos têm que ser preferencialmente dos alemães. Aí já é uma coisa que dá para discutir, né? Aí dá para dizer, não, peraí, velho, né? Por que os alemães? Né? Por que o alemão vai ter prioridade sobre o migrante? E se o migrante for melhor para fazer aquela função, a gente deve ter uma política que dê para o alemão que é menos qualificado o emprego, ao invés do migrante qualificado. Quem disse? Azar do alemão. Por que o alemão não vai trabalhar, não vai estudar para se qualificar? Por que a gente deve defender o emprego para os alemães em contraposição ao emprego para os migrantes? Esse assunto já dá polêmica, esse assunto a gente senta na mesa de um bar e tem coisa para debater. Né? E num terceiro momento, o passado tempo, né, diz o Koopmans que essas manifestações revelaram a sua verdadeira faceta, a sua verdadeira intenção original, que era criticar a migração, né, os migrantes, né, o viés xenófobo, acho que é xenofóbico, esses dias eu vi alguém falando xenofóbico, mas acho que é xenófobo. Né? Então, essa ideia de preconceito com os migrantes, com o pessoal que vem de fora, né? Então, dizer, não, tem que matar o migrante não deve entrar na Alemanha, essa questão aqui, a questão, né, Renato, sobre o modelo cavagista fica mais polêmico quando você vai questionar o Sim, com certeza, tá? É verdade. Né? Estou falando do modelo anterior, né? Ninguém vai discutir a volta da escravidão no modelo que a gente tinha lá no século XIX, XVIII, XVII. Com certeza a gente tem versões, não só a uberização, né? Porque a gente tem aí nossas fazendas aí que tem de cara pelo Brasil a situação análoga de escravo. Por sinal, esses dias, onde é que eu vi? Eu vi um vídeo muito bom falando sobre situação análoga para escravo, quer dizer, que significa, na verdade, escravidão, né? Só botaram um nome para não dizer que é escravidão, né? Serviço análogo à escravidão. Pô, isso é escravidão, velho. Vai tomar no cu, por que chamar de serviço análogo à escravidão? Isso é escravidão, velho. Para com esse papo. Que nem o... Qual foi o nome que deram para o agrotóxico? Também tinha um nome que estavam tentando vender esses tempos aí, que era estimulantes, não lembro qual era estimulantes, tinha um nome bonitinho, menos negativo para os agrotóxicos. Aditivos agrícolas, isso aí, Calif. Uhum. Acho que foi no Greg News mesmo que eu vi esse negócio, chamar a situação análoga escravo de escravidão. Então é isso, né, gente? Vejam aqui que daí quando chega nessa terceira fase, né, de dizer, ó, sei lá, tem que matar migrante, ou tem que expulsar os migrantes da Alemanha, e não está mais nem discutindo emprego, né? A discussão foi a relação sobre a migração na Alemanha, aí já baixa a legitimidade, pelo menos lá na época, né? Pós-queda do muro. Hoje em dia eu já acho que talvez isso aqui fosse um assunto mais polêmico do que era nessa época. Né? Talvez tenha mais legitimidade do que tinha nessa época e, portanto, mais ressonância também. Mas no estudo do Koopmans ele vai dizer que esse assunto, essa defesa do neonazismo na Alemanha pós-queda do Muro de Berlim, né? Então ainda mais próxima da Segunda Guerra, né? Onde a gente sabe que os alemães carregaram, né, esse peso devido, né, por tudo que fizeram durante a Segunda Guerra, e adotaram, ainda bem, né, essa postura de assumir seus erros e assumir a responsabilidade de não repeti-los, né, criminalizando o nazismo e tudo mais. Então, essa ideia aqui, imagina, né, lá nos anos 80, começar um grupo neonazista, imagina a rejeição que não devia ter. Como eu disse, acho que hoje talvez essa ideia esteja ganhando mais espaço. Né? Inclusive tem um partido disfarçado lá, né? Um partido neonazista, fingindo não ser lá na Alemanha hoje em dia, que está crescendo cada vez mais. Então, gente, a lógica do Koopmans é a seguinte, né? Olhando para esse gráfico. Assuntos com muita legitimidade, altíssima legitimidade, ou com baixíssima legitimidade, não geram discussão, porque ou todo mundo concorda ou todo mundo discorda, não tem com quem discutir. Agora, assuntos com uma legitimidade intermediária geram muita discussão, geram uma ressonância muito alta. Né? O pessoal discute, dá espaço para debate e tudo mais. Então, a ressonância, ele vai dizer, vai trazer, né? A ressonância vai ser a variável que vai nos levar a terceira variável que o Koopmans vai estudar, que é a divisibilidade.
Alguém quer falar? O que o Koopmans vai dizer? Assuntos que geram ressonância ganham visibilidade, ganham espaço nos meios de comunicação, né? Na mídia, no jornal, na TV, né? Então, né, hoje em dia, eu acho, a leitura que é mais para hoje em dia. Depois vou explicar para vocês uma outra perspectiva aqui sobre isso. Mas a ideia é essa, né? Um assunto polêmico ganha espaço na mídia, né? Porque gera debate, né? Então, ele conclui dizendo que toda polarização precisa de um assunto, de um tema com legitimidade questionável, intermediária, nem muito alta, nem muito baixa, né? Como eu peguei aqui, como eu falei, né, o negócio da escravidão, né? A gente não vê o Bolsonaro dizendo temos que voltar ao modelo escravagista do século XVII, XVIII, XIX, né? Porque eu acho que isso aí, né, nem espero gostaria eu de acreditar, né, que nem os bolsonaristas mais fanáticos defenderiam, apoiariam, né? Apesar de que eu questiono isso, tenho minhas dúvidas, por causa de uma lógica polarizada, que eu já vou explicar para vocês as consequências, né? Agora, seguindo o modelo do Koopmans, a ideia seria essa. Esse assunto, defender a volta do modelo escravagista, teria baixíssima visibilidade, então Bolsonaro não chamaria isso porque não teria quem apoiasse, não teria com quem discutir. Não ia gerar ressonância, né, debates, e, portanto, não ia receber visibilidade nos meios de comunicação. Então, Bolsonaro fala de uma coisa que fica ali, né, mais ou menos, né, que o público dele consegue pegar e dizer, já vou dizer para vocês por que eu estou citando o Bolsonaro, que é eu falar de polarização, e não estou falando de Lula, por exemplo. Diga lá, Capitu. Professor, me lembrei agora de uma questão que se estuda muito na comunicação, que é a teoria da agenda setting, que aponta como que a mídia utiliza determinadas ferramentas, polarização é uma delas, para aumentar sua presença, sua visibilidade. Bacana. Não sei esse estudo específico, eu não sei qual é que está falando, mas me lembrou de um estudo que eu vi esses dias também falando sobre janelas de oportunidade, que eu acho que tem a ver com isso, né, de certos assuntos, né, que a gente consegue colocar na agenda pública de debate, porque o contexto permite, e outros assuntos não, por mais que o pessoal concorde, mas não tem o ambiente favorável para se botar esse assunto na mesa. Mas não, nesse estudo que eu estou falando, pelo menos não traz tanto esse papel da mídia, que eu acho que é o que tu falou e é mais focado nisso. Alice disse que acha que os bolsonaristas ainda têm vergonha de falar isso publicamente. Eu não sei, Alice, sinceramente, vamos ser honestos aqui, né, e também minimamente empáticos, né, com bolsonaristas, que pelo meu próprio jeito de falar, obviamente, eu não sou, não me entendo como um deles, mas eu não sei, cara, eu não sei. Eu acho que o Bolsonaro, se tivesse ganhos políticos, é um político que tem todo o jeito de que defenderia a morte dele, da mãe dele, de quem, o fim do mundo, sabe? Eu acho que o Bolsonaro me parece ser um político que não tem limites, assim, para defender qualquer pauta, desde que ele ganhe com isso, né? Ele vai defender o que gerar, né, ganho político para ele, por mais bizarro que seja. Então, eu não duvidaria de que, se fosse estrategicamente favorável para o Bolsonaro defender isso, que ele, politicamente, ou o grupo político dele, né, ou de outros também políticos da qualidade, de outros países também, ou mesmo do Brasil, utilizariam. Mas eu acho que o povo, na verdade, não tem essa perspectiva, né? Não acredita que deveria se voltar ao modelo escravagista. Eu não sei se estou sendo ingênuo, mas eu acredito nisso. Eu acredito que sim, se começasse a se discutir isso, se esse assunto, por alguma razão, começasse a entrar aí nas pautas, né, ou na mídia, como a Capitu estava falando, para virar pauta, né, usando essa polarização, a polarização permitiria isso, né? Faria com que pessoas que hoje não defendem a volta do modelo escravagista, ao verem que o outro polo é contra, então eu vou defender isso aí, porque eu sei que o outro que eu não gosto lá é contra. Então, vou defender. O que é isso aí? Nem sei o que é esse negócio de escravidão aí, mas volta, eu sou a favor. Entendeu? Porque eu acho que tem muito dessa lógica nesse processo de polarização. Mas eu acredito que o bolsonarista médio aqui, que pensa ainda, né, com seus próprios valores, por mais que eu discorde de muitos deles, né, eu acho que eles não acreditam que
alguns seres humanos nasceram para serem escravizados. Espero, né? Espero poder estar certo nisso, torço para isso, pelo menos. E sim, Bardo, essa liberdade total da negociação entre empregador e empregado é a versão moderna aí, né, do que a gente pode chamar de escravidão, mas é mais complexo, né, porque sim, tipo, porra, velho, eu morei, uma das vezes que eu morei na Inglaterra, eu trabalhei, a outra foi só para estudar, mas a primeira vez que eu fui, eu não teria tido toda a experiência que eu tive lá, como migrante, fudido, sem falar inglês direito, né, se não tivesse uma flexibilização grande das leis trabalhistas lá. Minha esposa, depois, quando foi, também conseguiu trabalhar. Muita gente no mundo, né, consegue e aproveita oportunidades, né, inclusive nesses processos migratórios, né, por causa dessa flexibilidade. Né? Um bando de imigrante latino, brasileiro, mexicano que vai para os Estados Unidos aproveita uma flexibilidade dos caras poderem contratar gente que não tem nem visto, não tem nem documento legal lá, e conseguem, né, algum jeito de fazer isso, trabalhar por hora, sem muitos direitos, sem muitas garantias. É uma merda para o nacional ali mais estável, que gostaria de um emprego mais qualificado e com mais segurança, mas para pessoas que estão em uma situação muito precarizada, é uma situação complexa, sabe? Eu acho que não é um assunto fácil. Dizer, é fácil, é só obrigar a Uber a pagar direitos trabalhistas para os caras. Não, não vai. Né? O iFood não é assim, não é fácil a resposta, porque se fizer isso, encarece o Uber, o iFood. Sim, tem a margem de lucro deles, que dá para mexer e que deveria se mexer nisso, concordo, mas não é tão simples assim. Né? Então, é nessa margem que tem que ser essa discussão. Você vê, cara, quanto é que a Uber, o iFood lucram e quanto é que a gente consegue tirar desse lucro para redistribuir para os seus trabalhadores, né? Para conseguir dar mais direitos e garantias. O ideal seria, né, a gente tem direitos trabalhistas no Brasil, acho que até acima da média, olhando para os direitos trabalhistas mundiais, né? Mas, mesmo assim, se a gente pudesse ter 14º, 15º, 16º, se as férias pudessem ser muito mais... Porra, seguro uma licença maternidade. Eu fiz minha pesquisa lá na Noruega, né, tem um negócio, acho que é 6 meses para a mãe e obrigatório também 6 meses para o pai. Né? Porra, velho, minha mulher estudo de gêneros, né, estuda questões de gênero aí. O que a gente olhava para isso e dizia, porra, velho, né, como mudaria, né, a lógica não só do machismo na sociedade, mas também da paternidade, né, do papel do homem na criação dos filhos, e eu acho que isso é uma das estruturas básicas aí da sociedade, para a gente mudar também a nossa sociedade por dentro. Se os pais, né, participassem mais desses momentos aí iniciais da criação dos filhos e tivessem mais obrigações, né, e às vezes mais oportunidade também, porque está cheio de pai que queria poder trabalhar. Eu tive 5 dias de licença paternidade da universidade privada que eu dou aula, né, nem usei, foi nas minhas férias ainda, meu filho nasceu bem nas minhas férias, e aí não tive direito à licença paternidade. A pandemia me salvou, me permitiu passar mais tempo com ele, senão, porra, hoje eu sofro, velho, porque eu tenho que ficar trabalhando, né, especialmente à noite para dar aula, que é o tempo que meu filho sai da creche, eu não tenho tempo para ficar com ele. Minha esposa também, com aula, não consegue. Então, tipo, garantir esses direitos, né, trabalhistas, e acho que até direitos sociais, né, porque nem tem mais a ver com a sociedade do que o mercado de trabalho, nesses casos, vai ao infinito, né? Se a gente pudesse aumentar cada vez mais a licença paternidade, maternidade, as férias, o descanso no final de semana, diminuir ao máximo as horas trabalhadas por semana. Isso até economicamente tem projetos aí, né, que acham que ajudaria o mercado de trabalho, né? Menos horas e tal. Mas como paga isso? Né? Isso não é simples. É óbvio, não estou sendo ingênuo, que é óbvio que tem uma margem, é só olhar aquele gráfico da desigualdade de renda no mundo, né, de acumulação de capital, para tu ver o tamanho da margem que a gente tem para trabalhar em cima disso. Né? Mas não é só ir para esse lado que tudo se resolve. Não, tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter, não é uma solução óbvia e simples de ir para um lado que tudo se resolve. Eu confesso, toda hora estou aqui, né, me entregando, que eu assisto lá o Greg News ou o Meteoro, mas principalmente o Greg News, eu vejo que ele faz umas análises muito boas de alguns assuntos, mas outras eu acho que ele simplifica demais. E uma das que eu mais tive essa visão crítica foi, acho que do ano passado, ainda quando ele fez a análise dessas questões aí dos entregadores. Eu acho que falta ali analisar. Eu acho que ele fez uma outra também sobre empregadas domésticas, não lembro se era o mesmo, a relação dos direitos trabalhistas e empregadas domésticas. Eu acho que o buraco é um pouquinho mais embaixo, né?
sempre, né? Ressaltando que sim, que tem margem para mudar a realidade em favor dos trabalhadores, né? Em detrimento aí do lucro dos patrões. Eu acho, acredito, não tenho certeza disso, mas acho que não é tão simples assim, porque é sempre necessário, né, um equilíbrio ali, uma viabilização econômica desses direitos. Então, a parte econômica tem que ser considerada. É muito fácil, né, defender os direitos porque é bonito o direito, né? Agora tem que saber quem paga e como paga, né? Tem dinheiro para pagar, né? Agora só tem que calcular e botar no papel isso, para falar objetivamente sobre isso. Mas deixa eu voltar aqui para a polarização. Eu queria trazer alguns exemplos aqui, né? Se o Koopmans vai nos dizer que a polarização, né, quer dizer, assuntos com uma legitimidade intermediária geram ressonância e ganham visibilidade na mídia, né? A gente pode analisar aqui, trazendo exemplos, e saibam que essa imagem, que esse slide de semestres anteriores. Eu não sabia que isso ia se transformar numa chapa para a presidência da República. Pelo contrário, eu achava que eu estava pegando dois opostos. Mas olha só, como nos dois extremos a gente tem o mesmo perfil, né? Do Lulinha, paz e amor, né? Que para se eleger presidente acabou tendo que adotar um discurso com uma legitimidade altíssima, não falar sobre aborto, não discutir religião, né? Não trazer à tona a reforma agrária e questões trabalhistas mais radicais, né? Fazer a carta aos brasileiros, manter a política econômica do FHC, né? Fazer acordos aí depois, enquanto político, enquanto presidente, né? Com o Centrão para governabilidade, botar o Temer de vice da Dilma. Tudo isso são exemplos, né, de medidas ali do Lulinha paz e amor, que o Lula barbudo e sindicalizado, operário lá de 89, que ainda aparecia com essa imagem, né, para o público, falando de reforma agrária e não sei o que mais, criticando o neoliberalismo, esse não se elegeu. O que se elegeu foi o Lulinha paz e amor. Né? E a mesma coisa do Alckmin. O Alckmin nem assim conseguiu se eleger presidente, mas conseguiu, né, ser governador de São Paulo com o modelo picolé de chuchu, né, que o próprio Lula apelidou ele, né, o picolé sem gosto, né, aquela coisa neutra, né, exemplo de neutralidade, é não entrar nos assuntos polêmicos. Por quê? Né? Porque nessa época, né, nessa lógica ainda anterior, acho, às redes sociais, os políticos conseguiam, pelo menos os grandes grupos políticos, conseguiam controlar, né, ou ter alguma influência sobre os grandes meios de comunicação. Então, mesmo com esse discurso sem sal, né, sem feder nem cheirar, né, insosso, acho, né, que se fala, esse discurso picolé de chuchu ou Lulinha paz e amor, sem entrar em assuntos polêmicos, esses caras conseguiam espaço na mídia, né, porque fazia acordo com esses grandes grupos, era uma meia dúzia, né, de grandes meios de comunicação, era só fazer acordo com os caras, prometer alguma coisa, fazer algum acordo, que tu ganhava espaço na pauta da mídia. Hoje em dia, com a internet e as redes sociais, tu não consegue mais dessa forma, né? Tu não tem como controlar os tweets, né? Ou até tem, né? Talvez lá, não sei, com esses monopólios, né? Algum controle tem, mas acho que mesmo para um Zuckerberg ou para agora o Musk, sei lá, dono do Twitter, é mais complicado, né? De gerenciar os algoritmos para garantir, né, essas pautas, que apareçam as pautas que eles querem. Então, a gente tem agora, né, a nova versão de políticos que gostam da polêmica, que gostam daqueles assuntos, né, que exploram, né, aquela legitimidade intermediária, aquela ressonância que gera visibilidade nas redes sociais, aquele assunto que vai ter gente criticando, gente apoiando. E vou te dizer que eu acho que até se baseia mais na lógica da crítica, né? Eu sou muito crítico àquele movimento, apesar de eu entender e apoiar e ser, né, gostaria muito de ter ido lá e defendido isso, mas eu acho que a passeata, aquela que teve do ele não, foi um tiro no pé, né? Tanto que um pouco antes disso, né, inclusive o ele não, né, surge dentro da lógica de que a esquerda já estava se mobilizando nas redes sociais, dizendo, olha, não falem, não citem o nome Bolsonaro. Foi daí que surgiu o apelido Bozo, ou Coiso, né? O primeiro foi o Coiso, para não falar o nome dele, começaram a chamar ele de Coiso. Não sei se vocês se lembram disso, né? Os mais novos, pelo menos.
né? Foi o primeiro apelido que deram para o Bolsonaro, era coiso, porque se entendeu, olha, né, os algoritmos das redes sociais, se a gente ficar falando mal do Bolsonaro, a gente vai dar visibilidade para o Bolsonaro. Ele vai aparecer, vai ganhar importância nas redes sociais, né? Então vamos mudar o nome. Mas eu acho que a gente poderia, a esquerda poderia ter, né, sido um pouquinho mais safa, visto que mesmo sem citar o nome, uma passeata do ele não, eu conheço amigos meus, né, de colégio, que estava ali na dúvida entre o Amoedo, entre o Alckmin, né, eu sei lá mais quem lá que tinha aí de centro-direita, né, e quando viram, véio, que a esquerda, né, especialmente a petezada, tinha o asco, a pior coisa que poderia acontecer para eles era o Bolsonaro, dispararam. Os caras, então é isso, porque, na minha opinião, minha leitura, pelo menos, é que por causa desse processo de polarização, né, lá nas últimas eleições, principalmente, mais do que nenhuma outra, teve gente que não votou por um projeto, né, pelo apoio, pela crença num projeto, mas que votou só para desagradar o outro lado. Votou para sacanear alguém. Votou, né, tipo o voto de protesto, como a gente votava no Tiririca, né, alguma coisa assim, para votar no Romário, sei lá, em quem que a gente votava para protestar, uma pessoa diferente, né? Nesse caso, não era nem um voto de protesto de uma pessoa diferente, de fora, né? Tanto que o Bolsonaro nem era tão de fora, né? Apesar de vender essa imagem de fora do mundo político. Mas era aquele que o outro lado, que eu não gostava, que, né, quem era de direita, né, não gostava, menos queria. E aí, para mim, foi muito claro, assim, quando o ele não disse, é esse que vocês não querem? É esse que não? Porque o ele não estava dizendo assim, olha, tudo bem Alckmin, tudo bem Amoedo, só não votem no Bolsonaro. O que fizeram? Vamos ver lá, esses dias eu estava discutindo com um amigo meu aqui, eu peguei as pesquisas dessa época aqui. Bolsonaro não tinha, acho que 15% nesse mesmo período, em abril, maio de 2018. Quase se elegeu no primeiro turno, de 15 saltou para quase 50, 48, sei lá, 47 ele chegou no primeiro turno, né? Dentro desse processo de coisa, de ele não, né? Da esquerda dizendo, por favor, só não votem nesse cara. Então é esse cara que a gente vai votar. Por causa daquela lógica da separação, de ficar inconciliável. Aquele filho da puta que eu odeio, não quer que eu vote no Bolsonaro, azar do país. Eu aguento 4 anos de recessão, de crise, não sei o quê, mas eu quero é ver essa galera sofrer, porque eu odeio o outro lado mais do que qualquer coisa, né? Isso é a lógica da polarização, né? Dessa bimodalidade ou desse processo, né, de afastamento dos polos. E eu acho, né, vou tentar mostrar aqui para vocês, para encerrar a nossa aula de hoje, tem uma coisa que eu sempre usava, apesar de não sei se dá para ver bem isso aqui, ó, tem uma bolinha aqui, uma bola de tênis forrada numa fita tape. Eu levava isso para aula, eu acho que eu era meio conhecido como professor da bolinha. Durante as aulas remotas também eu tinha lá no meu escritório, lá em casa, tem até hoje lá uma fita grudada no teto, que minha esposa ficava louca, para botar essa bolinha. Aqui na casa do meu pai não posso grudar no teto, mas amarrei aqui no ar-condicionado aqui em cima, que é um pêndulo. Eu uso essa figura, né, essa analogia, né, para tentar explicar esses fenômenos. Eu confesso que eu, no começo, nem sabia muito bem do que eu estava falando, mas quando eu comecei a dar aula para ciência política, lá em 2018, antes do Bolsonaro começar a aparecer, né, no primeiro semestre, eu usei esse exemplo aqui e disse, olha, o fato da gente ter tido tanto tempo de governos de esquerda, né, pode estar construindo as bases para a gente ter um governo de direita, né? E não se iludam, porque quando começou, no semestre seguinte, o pessoal da direita já estava todo feliz, vendo que ia ganhar, ou depois, quando viram que o Bolsonaro ganhou, eu digo, não se iludam, porque justamente, se forem demais, se esse governo for demais à direita, né, corre o risco de acelerar esse processo aqui, construir rapidamente as bases, o contexto, as condições para que a gente volte para um governo de esquerda. Nem sei se estou fazendo esquerda, direita, certo? Deixa eu ver. Minha tela, pelo menos como aparece para mim, está na esquerda. Não sei como é que aparece para vocês. Aqui à esquerda, né? Espero que sim. Qual é a ideia aqui? Isso a gente vai falar um pouco melhor na aula que vem, né? De que tem processos, principalmente dentro da política, que não seguem uma lógica linear. O que é a lógica linear? Né? Se a gente fosse adotando um governo que fosse para a esquerda, e adotasse políticas de esquerda, né, e investisse mais em políticas de esquerda, e, portanto, educasse estudantes, pesquisadores e professores, né, com base em modelos, em teorias mais de esquerda,
né, e implementasse políticas de esquerda, né, e fosse cada vez mais de esquerda, e surgissem novos políticos, né, e novos partidos de esquerda, a gente iria indo para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda, a gente ficaria cada vez mais de esquerda, né, e na lógica linear que a gente entende o mundo, o universo e o tempo, a esquerda só cresceria, né, como um bolo, crescendo, 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 e na lógica monopolista, né, de monopólio, cada vez mais tendo elementos e forças para crescer, crescer, crescer e ser cada vez mais de esquerda. Mas a prática, inclusive na economia também acontece isso, os grandes impérios no mundo, quando vão crescendo, o Império Romano, Alexandre o Grande, agora o imperialismo norte-americano, né, mesmo politicamente falando, a gente vê isso, né, de que essa lógica linear de crescimento eterno, e até no capitalismo também, a gente vê que às vezes estoura, né? E no capitalismo acho que é mais difícil disso acontecer, mas politicamente isso acontece muito. De ir muito para um lado, a coisa cresce tanto que se divide, né? E acaba construindo, às vezes, a base para o seu oposto. E aí a gente passa por anos, anos, anos de governo PT, e daqui a pouco a gente acorda num governo Bolsonaro, e tem gente que não sabe como é que a gente estava indo para esse lado de cá, e daqui a pouco a gente aparece do outro lado, né? E o pêndulo ajuda isso, né? A gente entender isso, porque quando a gente puxa para a esquerda, né, e faz uma força à esquerda, ou a gente estoura essa corda, né, que está prendendo o pêndulo, indo sempre para a esquerda, e acaba com o pêndulo e com a lógica, né, de sustentabilidade desse sistema aqui, ou se o sistema é sustentável, significa que uma hora de tanto ir para a esquerda, eu vou gerar as condições do modelo ir para a direita, né, do sistema ir para a direita. Se eu for um pouquinho só para a esquerda, eu vou criar condições para o modelo ir só um pouquinho à direita. Se eu for demais para a esquerda, eu crio as condições do modelo ir demais para a esquerda, né? Se eu radicalizar a esquerda, se eu amadurecer demais projetos à esquerda, eu crio as condições de uma reação, né, à direita. Fisicamente falando, tá, tem duas forças, aí eu estou errado, mas vou simplificar, né, para tornar fácil. Está errado, não é força, né? Foi o vídeo que eu vi agora esse final de semana. Mas para falar de física fácil, para não entrar na teoria da relatividade do Einstein, vamos entender com forças, tá? Eu posso fazer uma força que é de polarização, né? Quando eu puxo a bolinha para um lado ou para o outro, eu estou polarizando esse pêndulo. Estou dizendo, pêndulo, acumule forças, né? A energia potencial lá, não me engano, para esse lado de cá, né? Só que tem uma outra força, né, entre aspas, agindo sobre esse pêndulo, que é a força da gravidade. O que a força da gravidade faz? A força da gravidade quer deixar o pêndulo parado aqui no meio. É isso que a força da gravidade faz. É a força de neutralidade. Então, o sistema político, né, também pode ser visto dessa forma, como forças polarizantes, polarizadoras, radicais ou extremistas, e forças de neutralidade, que puxa e tenta manter o pêndulo estagnado, parado, né, no seu centro. Mas eu confesso que, refletindo sobre isso, eu acho que hoje em dia a gente tem, inclusive, uma lógica de polarização não entre dois opostos, né? Tem vários recortes que a gente pode fazer sobre isso, várias analogias ou comparações com coisas que a gente estudou usando essa figura do pêndulo. Mas para esse nosso caso aqui, lá voltando para a neutralidade do Lulinha, Paz e Amor, e do picolé de chuchu do Alckmin, para o Bolsonaro e para o Trump com suas arminhas, falando absurdos para ganhar visibilidade, me parece que politicamente a gente tem uma polarização entre duas perspectivas. E é por isso que hoje em dia, né, tem muita gente falando, e do meu lado eu concordo, de que são, por uma certa perspectiva, né, não dá para se falar em polarização entre Lula e Bolsonaro, né? Porque o Lula seria uma força democrática e o Bolsonaro antidemocrático, apesar de eu ter algumas reflexões sobre isso, né? Mas pelo menos no discurso, na prática, eu acho que é um pouco mais complexo, né? Porque eu acho que eles são mais parecidos na prática em algumas coisas, quando a gente aprofunda, por mais que eu sei que isso seja difícil de vocês aceitarem, né? Pelo menos quem é de esquerda, mas falando na teoria, no discurso deles, o Bolsonaro é polarizado, né? Vamos botar aqui à direita, ele fala absurdos, o Bolsonaro e o Trump. E aí, sei lá, né? O Boulos também não é radicalizado, mas se o Boulos dissesse lá para invadir, né, que ele não fala, mas se ele dissesse abaixa o Estado, vamos fazer uma revolução dos trabalhadores, do campo, e vamos invadir as terras particulares e tomar elas, fazer reforma agrária na força, que é o que ele não faz, né? Ou sei lá, algum radical de esquerda seria o seu oposto, né?
Então, o Bolsonaro, com seu discurso radical de fechar a STF e voltar no AI-5, que às vezes diz, às vezes não diz, seria o oposto de um radical de esquerda. E o Lula, né, ou o Alckmin, né, enquanto ainda PSDB, representante da centro-direita, seria uma força de neutralidade. Mas me parece que hoje a polarização a gente também pode ser vista entre o neutro e o radical, e o polarizado, né, entre Lula e Alckmin. Por isso que a chapa Lula e Alckmin faz tanto sentido, entendeu? Juntam os dois exemplos de neutralidade, de discurso democrático, né, de discurso apaziguador, né, de não, calma, deixa que a gente resolve, né, aqui entre nós, não precisa gerar polêmica, que eu particularmente acho que também tem, né, pode ser questionado o quanto que isso efetivamente é democrático, ou popular principalmente, né, para a nossa aula de democracia, de participação popular, né, e o quanto que, por pior que seja, por mais asqueroso e nojento que seja, que o discurso do Bolsonaro não acaba sendo mais legítimo, né, e não acaba representando mais a vontade do povo, né, popular, né. Eu acho que tem muito disso. Eu acho que quando o Bolsonaro entra e faz os absurdos que faz, né, em uma boa medida, ele está cumprindo mais promessas de campanha que ele fez do que a Dilma, quando a gente elegeu ela em 2014, entrou lá e botou o Levi, né, que era o ministro do Aécio, adota a política econômica do Aécio, disse que ia fazer a pátria educadora, uma coisa assim, e na semana seguinte corta recursos da educação, né? Eu sei que é complexo, né, mas esse discurso da neutralidade, da política de centro, de governabilidade, acaba fazendo muitas concessões, que o Bolsonaro também, em boa medida, está fazendo atualmente, né? Fazendo muitas concessões para se garantir no poder. Né? A lógica bem maquiavélica, né? De maquiaveliana, né? Acho que é o termo que se diz correto. Né? Seguindo Maquiavel, de se manter no poder, né? A qualquer custo. A lógica para se manter no poder, a governabilidade, os acordos com o centro, né, o discurso para a população ser um e o discurso, a prática da política ser outro, fazem todo sentido dessa lógica, mas não é muito democrático. Né? Agora, o democrático ainda mais, né, o aumento da participação popular, a inclusão, né, de perspectivas de camadas populares, às vezes com vieses, né, mal resolvidos, raivosos, revanchistas, né, preconceituosos e atrasados mesmo, né, às vezes é mais democrático, às vezes é mais popular. Por isso que a gente teve aquela aula lá para debater democracia. Né? Será que democracia sempre é bom? Mas eu acho que é isso. Eu acho que, de certa forma, Lula e Bolsonaro, que aparentemente vão ser os nossos candidatos aí do segundo turno, ou já do primeiro, não sei, nas próximas eleições, representam uma polarização entre a polarização e a neutralidade, né? Que também pode ser analisada desse ponto. E aí vou deixar aqui para abrir para vocês, para manter pela primeira vez, cumprir meu horário no último tema, e deixar para vocês aí falarem alguma coisa que quiserem, tirar dúvidas, pessoal. Na aula que vem a gente vai tentar trabalhar isso, né, mas especificamente na lógica do que é dinâmico e o que é estático, né, o que se mexe e o que fica parado, e qual é a importância das forças de movimento e as forças de estagnação dentro dessa discussão, porque eu acho que é uma visão mais filosófica dessa discussão sobre a polarização política. Dúvidas ou algum comentário, alguma questão que vocês queiram trazer aí, pessoal? Não. Tem alguém me ouvindo ainda? Estou te ouvindo, professor. Beleza, só não tem nada para falar mesmo. Diga. Posso dizer que eu entrei na matéria já pensando que a primeira aula seria isso, conforme o título, tudo. E agora estou agradecendo que não foi a primeira, porque não seria a mesma coisa. E a visão que até agora foi muito necessária para ser construída para chegar até aqui. É isso, não tem o que falar ainda. Eu tinha uma ideia muito errada, né, nos primeiros semestres, que eu achava assim, cara, eu preciso primeiro explicar isso aqui, para depois, quando falar dos assuntos, as pessoas já entenderem a proposta da disciplina. Mas eu acho que o cara vê isso aqui, que a pessoa está falando de pêndulos, não sei o que, polarização, e já começa a falar umas coisas meio polêmicas, dizendo, esse cara aí, qual é que é a dele? Aí já começa com uma desconfiança, ou não gostando dos assuntos meio chatos no começo. Eu acho que trazendo aqueles outros temas antes,
ajuda a entender qual é o problema, né? Seguindo o exemplo lá do cara do Veritácio, e aí depois tentar trazer aí o que seria a fundamentação para a gente refletir sobre isso. Mas, de novo, que é outro tema que eu não sei como resolver, sabe, gente? Tranquilo, Lupita, vai lá. É outra coisa que eu não sei qual é o... Claro que eu sei qual é meu voto, não é disso, não estou entre Bolsonaro e Lula, para mim a escolha é muito fácil. Mas na lógica do sistema, sabe? Eu não sou completamente satisfeito com Lula, né? Veio com seus governos. E menos ainda não com a Dilma, né? Mas com o governo da Dilma. E o que eu acho que ainda pode ser, eu acho que pode ser pior o próximo governo do PT. Acho que tem grande chance de ser pior do que os anteriores. E mesmo assim ser melhor do que o do Bolsonaro, porque o do Bolsonaro também vai ser pior, né? Do anterior. Mas filosoficamente falando, tirando Lulas e Bolsonaros da parada, eu acho que é um problema complicado, se entender esses processos. A democratização desse processo político, né, porque o povo tem essa coisa de linchamento, de revanche, de vingança, né, gostar dessa polarização. É o fato da gente gostar, por exemplo, né, de ver um acidente na rua, né, que gera engarrafamento. Quando a gente vê desgraça, a gente para, isso nos atrai mais do que se ninguém se machucar, sabe? Então, o sangue nos atrai, a merda, né, a desgraça nos atrai. E aí, quando a gente usa modelos democráticos, a gente acaba trazendo essa perspectiva humana, né, para o modelo político, de atrair a revanche, a vingança, o gosto pelo sangue, a desigualdade. Professor, nessa teoria da Agenda 7 em que eu falei para o senhor, tem uma coisa interessante que eles falam lá, que é assim, não, o ser humano, por natureza, o ser humano tem a tendência de se aproximar mais, de buscar mais, de querer saber mais daquilo que não é ordinário. Então, na verdade, não é comum você ter... E aí, vamos lá, a gente tem milhares de acidentes, mas ele ainda é menos comum do que uma pista sem acidente. Então, o mais comum é você andar sem acidente. Né? Então, você não tem um acidente atrás do outro, você não tem 30, 40, 50 acidentes, isso é muito raro. Então, o que você tem é o incomum que atrai e que chama atenção. Então, é aquela coisa, se você tem uma postura, né, e aí falando do contexto político, a postura normal, tradicional, conhecida do contexto político, é a postura da pessoa cordata, que conversa, que articula, que negocia, que faz as coisas de um jeito diferente do jeito brigão, do jeito postulado, por exemplo, que o Bolsonaro traz, que os polarizadores trazem. Então, os polarizadores acabam atraindo para a comunicação, e aí eu nunca entrei nesse detalhe de tentar estudar o link dos dois, mas, por exemplo, as pessoas, se for lembrar do Pânico na TV, do programa Pânico, eles iam atrás do Bolsonaro porque ele tinha essa postura. Né? Era quase como uma forma de, olha, vamos aqui escrachar, vamos mostrar o absurdo que é um cara desse estar eleito. Só que, na verdade, as pessoas se atraem por aquilo. Né? Então, aquilo gera não só a atração de clique, não só a atração de buscar mais, querer saber mais, né? Mas algumas vezes também a atração pelo interesse no que a pessoa está falando. Né? Esse também, por exemplo, é o elemento que eu fiz um trabalho sobre fake news no Senado Federal, quando eu fiz um curso lá, e nesse trabalho que eu fiz, eu busquei a pesquisa que mostrava que os fabricantes de fake news da campanha do Trump, apesar de terem um financiamento russo por trás e tudo, eles eram da Macedônia, jovens pobres da Macedônia. Né? Tem um documentário na Globo News sobre isso. E perguntavam para eles, mas por que vocês fazem mais ação para fake news sobre a Hillary do que sobre o Trump? Aí o cara falou assim, simples, porque as pessoas que vão votar no Trump, elas clicam mais. Então, na verdade, é muito difícil você acreditar, por exemplo, porque o cara já é tão absurdo que ele não esconderia, por exemplo, que ele tem, sei lá, uma amante. Ele ia falar, como, por exemplo, o Bolsonaro falou, usei dinheiro para comer gente.
Então, assim, é tão absurdo que a pessoa fala, ele tá falando bobagem, ele tá brincando com isso e tal, né? Então, esse é o ponto crucial. Ele não tá brincando, sabe? Então, assim, esse é o ponto crucial. Só que é aquela coisa, a Hillary jamais falaria isso. Então, se botar que ela falou, todo mundo vai clicar para ver, oxe, como assim? E o outro não, ele fala mesmo, então, mas é o jeito dele. Eu não sei se vocês conhecem um livro do Nietzsche chamado Humano Demasiado Humano. Cara, é o Nietzsche, assim, já é o estilo do Nietzsche isso, mas acho que naquele livro especialmente, sabe, dói, ele corta a pele, assim, ele fala coisas, assim, caralho, velho, como é que tem um cara, Nietzsche, sei lá, falando umas coisas dessas? Como é que alguém falou um negócio desses, que é justamente uma coisa demasiadamente humana, sabe? A gente se reconhece, vê os nossos, não é nem valores, né? Porque é mais a ver com sentimento, mais a ver, sei lá, com estômago às vezes, né? Eu sei lá, de onde vem essa coisa, que são sentimentos, sei lá, características que a gente meio que esconde de nós mesmos, né? Perspectivas de mundo que a gente não admite para nós mesmos que a gente tem, mas que aparentemente são, em alguns casos, características humanas, né? Que acontece muito entre nós. E eu acho que isso tem a ver um pouco com esses políticos, sabe? Porque o Trump dizer que tem amante, né? Me, eu entendo assim que o público trumpista veja nisso humanidade. Né? Diga, olha, ele é falho. E eu acho que isso é uma coisa que tem muito a ver com a internet. Né? Esses dias eu vi alguém falando de canal da internet, youtubers discutindo por que um canal de youtuber dá certo. E aí eles falam, olha, um dá certo porque ele é espontâneo, genuíno, tu vê que é a pessoa mesmo falando. Né? Você tem um canal de YouTube muito com discursinho, cara, sabe o cara falando texto lido, não. Quando o cara erra, quando o cara tem um cenário, o pirula lá, né, com aquele cenário todo errado dele, não sei o quê, descabelado, que não se forma, tipo, engaja mais, sei lá, até certo ponto, né, do que um Átila todo arrumadinho, com um cenário bonito. Eu acho que isso na política tem muito a ver, assim. Mesmo que a gente tivesse aqueles políticos, né, que eu acho que era da geração do Lula, dos caras saber usar. O Lula fala errado por querer, né? Eu achei esses dias não, há tempo atrás, umas entrevistas do Lula nos anos 80, que ele falava todos os plurais, melhor do que eu falo, né? O que ele fala de errado é estratégia de política, de marketing, né? Para ter apelo popular, tem o negócio dos políticos molhar o sovaco aqui, né, da camisa, diz que o cara lá da Globo sugeriu para o Collor, inclusive, botar caspa na camisa dele quando foi fazer o debate com o Lula para parecer mais popular e tal. Camisa dobrada e botão aberto para parecer que está trabalhando. Todas essas estratégias aí são estratégias marqueteiras para tentar fazer um político parecer popular, né? Eu ir lá comer o pastel na feira, abraçar a criança, mas que o povo já aprendeu. Não, isso aí é armado, isso é cenário. Né? O Bolsonaro até hoje faz isso também, né? Senta lá com a farofa dele, monta lá o cenário. Né? Mas quando o Bolsonaro responde para a jornalista lá que ele foi comer gente, nossa, eu tenho certeza que teve muito bolsonarista. Caraca, velho, que resposta que eu não esperava de um político. Né? Eu esperava um político que nem o Alckmin, picolé com chuchu, né? Que por sinal nesse vídeo do Meteoro eles mostram lá os caras perguntando para o Alckmin se queriam que o filho dele fosse professor das escolas públicas lá de São Paulo. Ele não fala porra nenhuma, velho. Sabe? E a população não é burra, tá ligado? A população olha para aquilo e diz, não, estão me enrolando, né? Eu nem entendo o jeito que o cara fala, mas eu sei que ele não respondeu. Aí quando o Bolsonaro diz grosso, vou comer gente, mas opa, entendi, opa, isso aí é genuíno, né? Isso aí é honesto. Isso aí tem mais a ver comigo, isso é mais humano do que o outro. Né? Eu acho que tem essa pegada. E o pânico que tu falou foi nossa, muito bem lembrado, né, Capitão? E vejo, o nome do programa, para mim, demonstra que os caras sabem muito bem o que eles estão fazendo. Né? Porque o Bolsonaro era coadjuvante naquilo ali, né? Porque o que pegava mesmo eram as mulheres de biquíni e não bastava as mulheres de biquíni rebolando a bunda lá, quase pelada na TV. Elas tinham que fazer coisas absurdas. Né? E eu me lembro, sei lá, que fritava, passava, não sei o que, comida nos penteiros de um cara, fazia ela beber, sabe, a Sabrina Sato, umas coisas nojentas, assim, de enfiar no saco, nas cuecas, depois fazer as mulheres comer, sabe? Então, se fosse só o apelo sexual, seria uma coisa, não é o apelo sexual com o pânico, né? Com o bizarro, né? De trazer as coisas bizarras. E o normal era isso, de vez em quando parecia política lá, mas a linha mestre do negócio, até hoje, né, de certa forma, é chocar com o pânico, né, causar pânico.
né? Que é o que o acidente na estrada faz também. Né? Se tiver uma pessoa sangrando ali ou morta, chama mais atenção do que se só tiver um carro batido. Quanto mais pânico, mais atenção recebe. Por quê? Porque somos humanos. Né? E aí isso é a loucura. Né? Eu acho que a nossa democracia, o nosso sistema democrático, está conseguindo, sim, por isso que eu defendo que eu acho que Bolsonaro, Trumps e Brexits não são necessariamente, né, o seu surgimento, pelo menos, não é crise democrática. Eles podem levar para uma crise democrática, é um risco seríssimo. Né? Sim, né, aquele espaço lá de como as democracias morrem, estou assino embaixo. Né? E o Trump e o Bolsonaro é um forte candidato, né, de seguir esses passos. Agora, a eleição do Bolsonaro em si, para mim, é um indício, né, de um amadurecimento democrático, porque a gente vê essas características humanas, falhas, nojentas, às vezes de pânico, né, sendo representadas no sistema político, aparecendo no sistema político, que era para ser uma coisa mais filtrada, mais limpinha, sabe, mais selecionada, mais elitizada. Por isso que eu acho tão importante aquela aula sobre democracia, né? Porque a gente precisa muito, urgentemente, sentar para conversar e discutir. Gente, o que a gente vai deixar para a lógica democrática decidir, para o povão, com suas raivas, com seus ódios, com seus pânicos, com seus sangues, com suas vinganças decidir, e o que a gente vai dizer, não, isso aqui não dá para deixar para o povão decidir. Né? Isso a gente precisa de um grupo selecionado, uma mentalidade diferente, para tocar essas decisões. Né? O quanto que a gente consegue educar o povo, né, para melhorar, para tirar esse sangue dos olhos do povo, eu acho que é bem limitado. Assim, eu acho que é bem limitado isso. Primeiro, acho que a educação não é tão eficiente nisso, de gerar essa consciência política e social. E outra que eu não sei se adianta mesmo. A educação tira isso da gente. Né? E quando tira, a educação, aquela podadora, né? Autoritária, que te impõe limites e te obriga a seguir uma cartilha. É bem complexo, eu acho, essa discussão. Né? Aí a gente vai entrar naquela discussão sobre pedagógica, né? Que vamos falar na aula que vem sobre Paulo Freire. Fazer essa educação horizontal é ruim, é muito democrático isso, abre muito espaço para vocês. Aí tem aluno que traz exemplo ruim, que faz comentário ruim na sala de aula, e eu tenho que dizer, não, beleza, vale a pena, porque pelo menos participa, né? E aí eu consigo puxar esse aluno, essa aluna, para melhorar o argumento dele, acreditando nisso. Mas na prática, não sei se funciona. É foda, é bem complicado.